bem-vindas todos. Aqui agradeço a presença de todos. Vamos começar aqui pela terceira vez. É mais gostoso. É muito melhor assim, 3 vezes. Começar 3 vezes. Faz tempo que eu não sei o que é 3 vezes, hein? Mas vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas ao Saori Sessions Podcast. Aqui eu sou a DJ Vitória Saori, DJ produtora musical, e eu estou a entrevistadora dessa jornada musical de hoje. Aqui a gente mistura música, boas histórias, bastidores e um papo reto com quem vive a música e a cena. E hoje estou aqui, tenho a honra de ter aqui no meu estúdio, consultório, o meu convidado é DJ profissional, educador, viajante, passaporte carimbado com certeza, e referência na formação de muita gente, inclusive a minha formação aqui como DJ. Muito grata. Ele já tocou em vários palcos aí do Brasil, passou por Cuba, Londres, Amsterdã, deve ter mais lugares aí que eu não sei ainda. Mas aí vamos perguntar aqui, né? E trouxe tudo isso aí para as nossas salas de aula, para as pistas aí para o Brasil curtir. Senhoras e senhores, comigo hoje no Saori Sessions Podcast, DJ Alexandre Cunha. Hey guys. Boa tarde. Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Mas antes eu queria fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Manda aí. Em primeiro lugar, o nosso parceiro Estúdio 365 Branding, a marca aqui do DJ Alexandre Cunha. Eu quero agradecer também aqui a Clinic Care. Estamos aqui nas dependências, estamos aqui no estúdio consultório. Agradeço, temos aqui consultas de ginecologia, obstetrícia, pediatria e acupuntura, se vocês quiserem fazer aqui comigo. Legal. E CPP Maristela Corraleiro, Centro Psicopedagógico Maristela Corraleiro. Vamos lá para a vinheta. Não, é música. Vamos lá, então, vamos voltar aí no tempo, lá no comecinho. Não, antes posso fazer uma introdução, hein? Quer fazer uma introdução? Faça a introdução, você é o convidado aqui. Lógico. As pessoas não têm noção o que é fazer isso daqui, né? O cara acha que é ir lá, ele tá lá na casa dele, de boa, ele tá esperando, ele senta, mas se a galera vê a quantidade de cabo, de fio, de aparelho que se liga, você vê, às vezes a gente fica à mercê do negócio, às vezes dá pau. Entendeu? Uma vez eu tava lá no estúdio, a internet caiu. Pois é. Tava tudo funcionando perfeito, o som perfeito e tal. E a internet resolveu não funcionar. Então a gente agradece a todo mundo aí que está com a gente no chat, a paciência aí de todos. Muito obrigado. E ó, tô aqui, olha, saúde. Saúde. É muito mimo. Aqui é assim, né? Vem aqui pro podcast, é suquinho. É muito mimo. E aí, tá gostando do suquinho? Bom, uma delícia. É água com gás com suco de uva. Exatamente. É isso aí, que delícia. Bom, vamos lá, começando vamos começar aí, vamos lá começar o papo aqui. Vamos. Vamos lá voltar lá atrás, lá no comecinho, lá, e me conta, como é que foi você lembra do seu contato com a música? Não, lá na infância. Não, lógico que eu lembro. O que acontece? Eu acredito que a música já está comigo desde quando eu nasci na barriga da minha mãe. Porque eu sempre gostei da parada de baile. Eu sou do cara do baile, né? Então, assim, pra galera me conhecer um pouco, eu sou filho da dona Sônia, sou pai da Sofia e marido da Naí. Então, assim, essa é a minha família. E a dona Sônia, minha mãe sempre gostou de dançar. Então, assim, a música sempre esteve presente na minha casa. Na sua casa. Sempre. Nunca foi um problema de, que barulho, não sei o quê. Pelo contrário.
música sempre foi uma coisa muito legal. O que era a vitrola? Na época da vitrola, do Vinil, disco, né? do O vinil, disco, do 3 em 1. E aí o que acontece? A gente tinha um 3 em 1 em casa. E aí eu fui crescendo, vendo aquele lance do meu pai comprar os LP, né? Todo final de ano a gente esperava o lançamento do disco do Roberto Carlos, lembra? Que ele lançava no final de ano, né? No final de ano que o Roberto Carlos lançava. Porque aí a galera ganhava de presente de Natal, né? Então assim, eu lembro que meu pai comprou vários desses daí, Roberto Carlos. Meu pai também gostava de Zeca Pagodinho. Não, minto, é Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. E meu pai era eclético, né? E aí comprava Manolo Otero, Julio Iglesias, olha. A minha formação musical foi essa aí. Ray Conniff. Ray Connifer. Silvio Mazuca. Eu amo samba rock, ninguém sabe, mas eu sou o cara do samba rock. Samba rock pra mim é uma coisa extremamente brasileiridade total. Você vê a galera dançando, eu acho muito lindo. Legal, né? É muito bonito. É artístico, né? O samba rock é legal. E aí foi aí eu comecei. E aí eu lembro que meu primeiro disco... Você comprou? O primeiro disco da minha coleção de DJ foi o Tube Rock, lembra? Melô da Lagartixa. A lagartixa na parede, a lagartixa. Só que era o seguinte, no meu bairro lá, só eu tinha esse disco do Tube Rock. E aí eu ia pras festinhas com o disquinho debaixo do braço e pedia pros caras deixar eu tocar. E aí quando eu tocava era festa, né? Era uma alegria. E daí eu entendi que... Mas aí foi com quantos anos? Eu tinha 15. Mas aí foi nessa época que você já decidiu... Já. Essa história... Conta essa história aí de como é que você chegou a ser DJ. Na verdade eu fiz o inverso de todo mundo, né? Eu, na minha casa... A parte educacional sempre teve em primeiro lugar. Meu pai e minha mãe deixavam a gente fazer de tudo, mas ela falava assim, em segundo plano, primeiro vocês vão estudar. E aí, inclusive, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha 26 anos. E eu já estava fazendo as festinhas de garagem e tudo. E aí eu falei pra minha mãe, já sei o que eu vou ser na vida, vou ser DJ. Ela, como DJ? Ela falou, meu Deus, esse negócio de noite, de balada, eu falei, esse mesmo. E aí, daí pra frente... Eu comecei a se inserir no mercado, vi que tinha uma possibilidade. O disco de vinil era presente, muito presente, então não tinha CD. Você aprendeu no vinil, né? No vinil mesmo, eu sou o cara do toca-disco mesmo. Aprendeu lá a fazer marcação de ponto. E o que deu essa virada na hora, eu vou ser DJ? É porque assim, eu sou um cara muito comunicativo, né? Eu gosto dessa interação com as pessoas. Eu amo o ser humano, né? Eu adoro o ser humano, eu gosto de estar perto de pessoas. Principalmente fazer novas amizades, né? Pessoas que eu não conheço. E eu acredito que o DJ te dá essa possibilidade de você ter contato com outras pessoas e principalmente aquelas que você nunca viu na vida. Mas você, de uma certa maneira, você vai marcar a vida daquela pessoa. Porque com certeza em algum momento você vai tocar uma música que vai tocar o coração de alguém. E aquilo pra mim era fascinante. E aí foi acontecendo. Foi acontecendo de uma forma gradativa, né? Claro, eu sempre gosto de dizer, sabe, para todo mundo que ninguém começa sozinho. Aí você teve um mentor? Tive um mentor, tive alguém que sempre me ajudou bastante, que é o Bunnies lá da DJ Ban. O Bunnies na época ele era locutor da Metropolitana. E aí a gente, de uma certa maneira, os nossos caminhos se cruzaram, a gente foi trabalhar junto numa escola que ele tinha. Eu fui lá para atender telefone. Ele falou, cara, tô precisando de uma secretária, de um atendente. Tinha chamada na rádio do curso e logo na sequência o telefone tocava e tinha que ter alguém lá para atender. E era eu. E aí nisso eu fui vendo as oportunidades de atendente. Ele falou, monta uma turma. E de uma turma eu falei, cara, precisamos tocar numas festas, usar o nome da Metropolitana e o seu nome. E aí eu ia junto com ele. E aí depois o negócio foi ficando sério. Você foi estudando lá na escola? Sim, aí eu comecei a formar novos alunos, né? Eu tinha uma turma de quarta-feira. E eu acredito que na DJ Ban, num período que eu fiquei lá de 12 anos, eu acho que eu fui o cara que mais formei aluno. Isso já começou desde essa época. Aí eu já tava no outro, que a gente já tava no outro patamar, né? Porque eu já tava tocando bastante, o Bunnies, todas as oportunidades que tinha de festas da Metropolitana, ele me colocava lá para tocar. E aí, me conta aí, como foi seu primeiro set ao vivo? Deu um frio da barriga? Como é que, então, foi? Tinha gente na pista? Não, é assim, ó. A gente sempre começa tocando pra ninguém. Aí você fica um bom tempo tocando pra ninguém.
Só que esse de tocar pra ninguém é um período de aprendizado que a gente começa a criar casca, né? Só que o que acontece? Eu acredito que o fato de eu ter ido tocar nas festas junto com o Bunnies, eu já tinha um know-howzinho, né? Eu já sabia, porque eu já tinha tocado em festas antes. Vou contar uma rapidinha aqui. Tinha um cara chamado Will Kill, lá de Ribeirão Pires, ele tinha uma festa chamada Vaca Louca. Chamava Vaca Louca a festa dele. Em São Paulo? Era em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires? Aí eu liguei pra ele, resumindo, eu falei assim, ó, eu sou o Alexandre Coelho. Ele falou, cara, não te conheço. Falei, tá aí uma oportunidade de você me conhecer, quero tocar na sua festa. E eu não sei porquê, acho que na ligação ele sentiu uma verdade, uma sinceridade na minha ligação. Pra você ver, na época do telefone, peguei o telefone e liguei pro cara. Ele falou, cara, é o seguinte, eu vou botar você pra tocar na minha festa, vamos ver o que vai acontecer. E dali começou, ele olhou e falou, mano, o cara aí é zica, mano. E aí, o que aconteceu? No dia da festa da Vaca Louca, eu sempre tinha, eu tocava com os vinis e eu sempre tinha minhas agulhas. Ah, você levava suas agulhas? Minhas ortofon, né? sempre. As ortofon é aquela que é um Concorde, assim, ó. Isso. Sempre tive minhas agulhas. Aí cheguei lá pra tocar, tinha agulha no toca-disco? Não tinha. Não tinha. Cada um tinha que levar o seu, né? Aí pá, beleza, tudo, fui lá. Coloquei minhas agulhas, fiz lá o warm-up, tô abrindo a festa, aí daqui a pouco chegou os artistas, topzera. Aí o cara falou, mano, tem que tirar esse maluco daí. Aí eu falei, beleza, eu vou sair. Aí quando eu fui tirar a agulha, o DJ que ia tocar depois de mim, todo marrento, ô irmão, as agulhas não vai ficar aí? Eu falei, não, essas agulhas é minha. Ah, mas eu não trouxe agulha. Eu falei, então, é problema seu, não é problema meu. Entendeu? Eu tô indo embora. Aí o dono da festa, não o Yukio, o sócio do Yukio, chegou pra mim e falou, cara, não dá pra você pegar e deixar as agulhas aí um pouquinho aí pro cara tocar. Eu falei, mano, da mesma maneira que ele chegou arrogante, eu tô indo embora arrogante, cara. Caramba, né? Ele podia ter chego na boa, de uma né? maneira mais... Não, ele era arrogante. Ele podia ter chego de uma maneira mais educada. Aí o cara, não sei o quê. Beleza, acabei deixando. Só que o que aconteceu? O cara deu o Moisés na pista. Você sabe o que é Moisés? Então, explica pro pessoal o que é Moisés. O Moisés é que o cara começou a tocar e abriu aquele clarão na pista. E aí os caras falaram, mano do céu. Aí, nisso eu levei um brother comigo. E o meu brother conhecia o outro DJ que ia tocar depois desse. E era um cara famoso. E aí a gente lá conversando, o cara falou, não, meu, você não quer tocar aí mais meia hora? E aí depois eu entro. Falei, tem certeza? Só que a pista já tava cheia. Nossa, eu desci a marreta na pista. E aí foi aí que deu o start. Aí os caras falaram, meu, o cara tem qualidade. Aí que na verdade você pegou mesmo. Peguei, aí eu peguei a manha do negócio, aí eu peguei mesmo o negócio. Aí vou te contar como é que eu cheguei no Bunnies. Esse mesmo cara de Ribeirão Pires, ele fez um festival em Ribeirão. Do lado da represa de Ribeirão Pires, da Guarapiranga. Da Guarapiranga lá. Isso, que é muito legal, lá no Riacho Grande. Isso. É um lugar topzera. E ele me colocou no line-up. E aí o Bunnies ligou pra ele e falou, cara, você não quer mandar um DJ pra tocar aqui na rádio? Porque tinha a chamada da festa na rádio. E aí ele falou, porra, beleza, vou te mandar o Alexandre Cunha do line-up. Ele me ligou e falou, cara, você não quer ir tocar na Metropolitana? Imagina, minhas pernas tremeram. Eu falei, cara, eu vou tocar na rádio, cara. Aquele cara das festinhas lá de baile, de rua, né, cara? O cara do Tube Rock, o cara que ouviu tanta coisa no começo. Falei, cara, eu vou tocar na rádio. E a Metropolitana bombando. E era o programa Metrotech de sábado à noite. Isso foi quando, mais ou menos? Foi 2001. Aí você já tava com... 2001. Você já tinha idade, já. Já tinha 27 anos. Eu tinha 27. Já tinha um chão aí. Já tinha um chão. Não tinha assim, porra, você tocar numa Metropolitana ou numa Energia 97, como eu já tive a oportunidade, meu, eu acho que é a chancela legal pra qualquer DJ, qualquer artista. E outra, era o vinilzão, não tinha CD. Não tinha CD iniciar. Muito bem. Vamos continuar aqui o nosso papo. Vamos continuar porque parou, né, a parada aí da Pois internet, né, mano? da Mas não internet, tem problema. Mas a gente sobe isso
a gente grava e sobe. Ah, mas tem que registrar suas histórias. Viu? Nós paramos lá na história de São João da Boa Vista, né? Isso, conta Vamos só voltar um pedacinho Volta atrás. lá, Você me perguntou aonde que foi a transição do que eu percebi que as coisas estavam mudando. Mudando, isso. Então era do vinil para o CD, e aí onde a gente percebeu que pela facilidade de você ter as músicas e os equipamentos ficaram mais baratos, outras pessoas quiseram ter o glamour do DJ. E aí depois do CD entrou uma outra questão onde outras pessoas de outras áreas elas quiseram dividir toda a popularidade e o glamour do DJ. Por exemplo, o cara que era promoter, ele virou promoter DJ. O dono de clube DJ. Então assim, eles não se contentavam em fazer a parte deles bem feito. Eles queriam fazer a parte deles bem feito e também pegar o glamour do DJ, né? Sabe que o pessoal nem sabe, né? Que o DJ é underground, né? Ele ficava num boot, ficava numa cabine e tinha uma janelinha, lembra? Lembro. Porque o que acontece? Né? Era uma coisa que o DJ não aparecia, não era o... A gente fala... Eu vou te contar aqui então uma história. Eu fui contratado para tocar numa festa de formatura do Mackenzie. 3.000 pessoas. Eu ia substituir... na verdade, eu ia tocar o intervalo entre duas atrações muito grandes do evento. E o rider, para tocar, ia dar maior trabalho. Era mais ou menos uns 40 minutos para trocar todo o rider de uma banda para outra. Aí o cara me colocou lá para tocar. Pô, puta estrutura lá no anexo do Villa Country. Né? Não era na Audio Club, era no anexo que ele tem lá de evento lá. De evento que ele tem, isso. É gigante gigante lugar. Aí, o cara virou pra mim, o produtor do evento, me apresentou. Aí eu fui lá fazer... tem que fazer a passagem de som. Aí fui lá fazer a passagem de som. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, eu vou botar você pra tocar atrás da cortina. Aí eu olhei pra cara dele assim, tava eu e um outro parceiro. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você vai fazer o quê? Não, porque eu vou pôr você atrás da cortina. Aí eu falei, brother, é o seguinte, irmão. Se você for me pôr atrás da cortina, deixa eu te falar, eu nem venho. Olha pra minha cara. Primeira coisa, você acha que eu toco atrás de cortina, cara? Você tá de sacanagem comigo, pô. Não sei o que. Eu falei, então peraí. Peguei o telefone e liguei pro meu amigo que fez toda a negociação. Ele falou, deixa eu falar com esse cara aí. Aí botou aí os caras, eu vi que ele deu uns gritos lá com o cara. Aí o cara, meio contratempo, ele me colocou na frente da cortina. Da cortina, pelo menos, né? Botou um laser e tal, montou lá a estrutura, bonitinha. Atrás de mim era um pano preto que atrás estavam montando a parada do rider da outra banda. Só que o que acontece? Era um período do evento que tinha o Rock in Rio. Putz, aí o que eu fiz? Eu peguei todas as músicas eletrônicas com sample de rock e eu editei as músicas e fui lá tocar no evento dos caras. Já abri com Bon Jovi, Live and the Prayer. Imagina, e o vocal original do Bon Jovi. Imagina quando entrou o vocal do Bon Jovi, o que aconteceu com as minas? Gritaria. As minas começou, os malucos já estavam com as gravatas na cabeça. Falei, agora. Aí foi Bon Jovi, R.E.M., foi Rolling Stones, foi U2, uma atrás da outra. Eu toquei 1 hora assim, mas assim, paulada. E aí os caras falaram, porra, eu falei, cara... O cara falou, pô, realmente eu não podia pôr você pra tocar atrás da cortina. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Nunca mais faça isso, cara. Acho que o princípio número 1 de tudo é ter respeito. E aquele dia lá, o cara meio que achou que ele me pôr lá e tá tudo certo. Enfim, essa é algumas das situações, né? Que o DJ passa. Hoje não, né? Hoje passa. Acho que passa. Passa. Quer continuar a história do... Não, vamos indo na cronologia, senão a gente se perde. Isso. E aí, beleza. Depois que eu vi essa mudança aí de postura de algumas pessoas, de querer se envolver, e aí, lembra que eu te falei lá no início que eu fiz diferente de todo mundo? Exato. Eu primeiro fui estudar, né? Então, assim, eu já tinha uma profissão, já tinha uma formação, e aí a minha filha tinha acabado de nascer, a Sofia. Aí um cara me ligou e falou, é o seguinte, eu tenho uma proposta de trabalho pra você não quer voltar pro corporativo? Aí eu falei, cara, qual é a proposta? Ele falou, é um negócio que você gosta de fazer e o salário é bom. Aí eu dividi o salário pela quantidade de datas que eu tinha por mês. Eu ia ter um fixo.
sabe, um dinheiro fixo, Sim. que o DJ já não estava me dando mais, por causa dessa competitividade. Mesmo a gente sendo de São Paulo, tendo as músicas e tal, acesso, mas mudou o comportamento dos clubes. E aí eu falei, bom, vou voltar pro corporativo. Aí voltei a trabalhar no corporativo, tô até hoje no corporativo. E aí o DJ ficou meio que um hobby. Ainda por um bom tempo eu fui professor na DJ Ban, depois eu saí. E aí, logicamente, depois de um tempo eu fiquei fora do circuito por questões de problemas de saúde. Depois eu fui voltando devagarzinho, aí veio a pandemia. Aí nessa época já tinha uma transição pro MP3, né? Então, já tinha essa. Vou botar aqui que é uma delícia isso aqui. Não, aí já tinha o MP3. Você voltou, né? Não, aí já não era só nem o MP3. Aí veio uma parada das controladoras. Então, assim, qualquer cara hoje podia ser DJ. Porque era CDJ antes. Era os vinis. Vinis, CDJ. Toca disco, depois CDJ. Aí quando entrou na controladora que o cara espetava um equipamento no computador, aí descambou. Eu tenho uma. É assim, eu vou sempre fazer o comparativo. Você tira o especialista e bota um secundário. Qual é a chance de dar certo? Diminui. Você entendeu? O especialista é o especialista. Entendeu? Não adianta você querer ser, eu sou DJ, eu sou produtor. Aí você vai ouvir as músicas do cara, meu. Cara, na boa, vai estudar, mano. Seja um bom DJ. O menos é mais. E outra, um grande exemplo que eu tenho também é da canetas Bic. Quantos anos existe a Bic? Vários anos. Nossa, desde a infância, hein? Então, posso falar pra você? Não mudou o layout, nada. É a mesma caneta até hoje. É a mesma caneta. Então, faça o simples e faça bem feito. Entendeu? Então, assim, eu sou DJ. O cara que pesquisa, o cara que sabe tocar do vinil ao MP3, o cara que tá antenado nas baladas gringas e tudo que tem direito. Entendeu? Mas você não vai ser produtor? Por enquanto, não. Posso fazer música com outras pessoas. Mas eu deixar de ser DJ para ser produtor, negativo. Eu sou DJ. Você já chegou a produzir alguma coisa? Já produzi. Eu mesmo já fiz, lancei CDs, já fiz produções com outras pessoas, lançamos disco lá fora, tivemos músicas lá fora, mas assim, viver só da produção, entendeu? Não. Hoje eu sou DJ. Muito bem. Quero ser especialista da área. E voltando aqui, então, me conta um pouco aí Você voltou para o mundo corporativo, então você teve a oportunidade de ir para Cuba, né? Aí conta aí como é que surgiu aí fazer o technical visit. Então, o que acontece? Lá em Cuba, você foi convidado, né? Você foi boa. Eu tenho uma boa formação acadêmica, né? Então, quando eu terminei a pós-graduação, eu fui convidado para fazer visitações às escolas de Cuba. O governo cubano libera uma quantidade de professores, tem que ser professor, para fazer visitação às escolas, desde o ensino berçário até o adulto na universidade, passando por diversas esferas. Então eu fui lá nas criancinhas especiais, depois no primeiro ano, depois escolas para adultos ex-presidiários, escola para adultos normais e até a formação na universidade. Que é a universidade mais antiga da América Latina. Lá eu tive uma experiência pessoal gigante, porque não entrando no mérito político, que isso aí não me interessa, tanto que era um impeditivo, né? De eu querer ir a princípio. Eu falei, cara, eu não gosto de política. Não, mas professor, não tem nada a ver com política, o negócio é educacional mesmo e vai ser muito legal. E eu fui agraciado porque eu fui o representante da minha universidade no Brasil, lá em Cuba. O reitor da minha universidade, infelizmente, ele teve um problema na semana da viagem. Ele falou, você pode me representar lá? Falei, posso. Aí fui, conheci, além de toda essa questão educacional, fui até Vinhares, que é o maior depósito ósseo de dinossauros do mundo. Fica em Vinhares. É muito louco. Depois de Vinhares, eu fui conhecer Varadeiro. Varadeiro é o Caribe, né? É onde tem a maior quantidade de resort
Só que, infelizmente, como é uma economia travada, Fechada, né? não é todo mundo que vai, né? Lá você encontra muito russo e chinês, porque são os países que ainda subsidiam algumas coisas lá para eles. Mas conhecer Cuba foi legal. E aí, como é que é lá? Me conta aí como que Você é assistiu Velozes e Furiosos? Qual deles? Todos. Todos. Todos, né? Mas aquele que tinha lá a corrida no Marecon lá, em Cuba, porque o filme começou aí. Né? É daquele jeito mesmo. É muito louco. O negócio parou nos anos 50, mano. Andei de Smobil. Oldsmobile, que é o carro americano da polícia. Isso. Era da polícia americana. Oldsmobile, é verdade. Oldsmobile que aparece em filme. Filme de gangster. Filme de gangster. E aí eu tenho vários, eu tenho fotos, eu tenho coisas legais pra caramba. Eu até pedi, traz umas fotos aí. A gente pode armar depois, né? Um dia, numa segunda oportunidade, eu trago algumas fotos aí. A gente prepara alguma coisa, vai ser muito mais legal. Andei de Oldsmobile, andei de Ford Bel Air. Nossa, Ford Bel Air. E aí também fui na Praça da Revolução, tenho foto lá virada pro Che Guevara, pro José Martí. Na verdade, todo mundo conhece a Cuba por Fidel Castro. Né? Mas o cara mesmo lá chama José Martí. Inclusive, o José Martí, o aeroporto leva o nome dele. Porque foi o José Martí que tirou Cuba da mão dos espanhóis. Ele é o cara. Cheguei lá, falei, deixa eu ver quem é o cara, né? Falei, esse cara é José Martí. Aí contaram a história que ele era o cara que deu início a toda aquela transformação de Cuba. Porque ele tirou Cuba da mão dos espanhóis. A questão do Fidel Castro é uma ideologia, é outra coisa. Entendeu? Fidel Castro tem seu valor interno lá para eles? Tem. Mas é outra coisa. Mas o cara que fez a divisão de águas é o Martí. E como é que é o povo lá? O povo cubano, cara? Meu, povo é igual. Eles são muito parecidos com o brasileiro. Né? Aquele gingado, gosta de bater papo. Você entendeu? O pessoal super receptivo. E eles amam o brasileiro. Amam. Você falou que é do Brasil. Ele já sabe. E outra, quando o cara sabe que você é maestro, para ele lá, professor maestro. Maestro, aí os caras te reverenciam. O meu espanhol é perfeito, né? Eu falo bem pra caramba espanhol. A minha esposa até fala, eu não acredito, você não fala nada e você é o cara que mais vive na rua. Porque eu sou cara de pau, mano. Pero que sim, pero que não, despacito, pressupuesto, entendeu? E aí eu troco ideia com os caras. E assim, o que eu não entendo, eu vou lá e pergunto pra minha mulher, ou então vai na mímica. Só que eu tenho uma coisa, eu não tenho vergonha. Entendeu? É isso, eu sou cara de pau. Tanto que num dia, vou contar aqui rápido uma história legal. Um cara que foi comigo, quer dizer, na verdade a gente combinou de ir junto, um amigo, a gente estudou junto. Chegando lá em Cuba, ele falou, cara, vou te levar no bar mais louco de Cuba. Bom, o que você imagina no Brasil, o bar mais louco do Brasil? Bar mais louco do Brasil, cara. Você vai chegar lá, o que tem lá no bar? Love Story. Não era no sentido do Love Story. De bar mesmo. Mas de bar você fala, cara, aquele balcão lindo, né, meu? Aquelas cristaleiras no fundo e tal, né? Você fala, mano, um bagulho moderno que vai marcar. Paulista, né? La Bodeguita del Médio, chama o bar. La Bodega, né? La Bodeguita del Médio. Quando eu cheguei, eu falei assim, tinha um cara fumando um charutão e o brother já tava sentado na calçada, no chão. Aí ele falou, chegamos. Eu falei, chegamos aonde? Não, é aqui. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, irmão. Você tá louco aqui? Esse é o lugar mais louco. Ele falou, mano, entra lá dentro e você vai entender. Se eu falar pra você, fotos, chefe de Estado. Barack Obama, Lula. Meu, os caras, presidente da França. Meu, príncipe não sei da onde. Cara, a galera... por lá. Todo mundo passou por lá. Todo mundo passou por lá. Eu tive a oportunidade de ir uma noite lá, tomar um rum, fumar um charutão, tipo na rua mesmo. E um dia peguei e fui jantar lá. Tanto que lá agora tá anotado lá o meu nome da minha esposa numa parede lá. Porque lá todo mundo que vai lá escreve na parede. Então o bar inteiro já tá escrito. Não tem onde você escrever. Tá lotado. La Bodeguita del Médio. Lá na rua, eu conheci engenheiro e conheci mecânico. Trocando ideia com os caras. Negociei lá dinheiro com os caras que eu queria trazer uma nota com a cara do Che Guevara. Uma nota do dinheiro. Dinheiro, porque lá são duas moedas, né? Você tem o CUP e você tem o CUC. O CUP é o dinheiro do gringo,
que é atrelado ao euro. Ao euro. Não ao dólar, ao euro. Então, tudo que o gringo vai pagar, ele paga no CUP. O local, ele usa um dinheiro chamado cookie. E nessa do dinheiro local, as fotos da galera no dinheiro é dessas personalidades. José Martín, Che Guevara. E eu queria do Che Guevara. E era uma das moedas mais difíceis de você conseguir. Essa nota do Che Guevara. Consegui? Conseguiu. Lógico. Além de eu conseguir o dinheiro do Che Guevara, eu consegui um outro negócio. Eu consegui um livro escrito por Che Guevara, porque ele foi ministro da Economia. Eu tenho esse livro pela minha formação empresarial. Sim. Eu tenho esse disco, esse livro é um livro de economia escrito por Che Guevara. Caramba. Não vou nem te dizer para você quanto vale esse livro hoje. Hoje é uma fortuna. Se você chegar para mim hoje de verdade e não tem preço. Não tem preço. Não, para você não deve ter mesmo. E é um livro extremamente raro lá em Cuba. É raro em Cuba. Eu consegui lá na mão de um cara lá. Do reitor lá, né? Não, pelo contrário. Pra você ver, o que acontece? Eu tô lá na universidade, tô lá dando uma olhada nos livros, que eu queria trazer uns livros e tal. Aí daqui a pouco cola do meu lado um maluquinho lá. E aí, pá, meu espanhol fluente, né, mano? Pelo que sim, pelo que não. E pá. E aí falei, cara, eu quero levar pro Brasil algo que seja assim diferente. Ele falou, cara, o senhor tem que... Ele falou bem assim, ele falou, o senhor tem que levar o livro do Che Guevara de economia. Aí eu falei, mas tem aqui? Ele falou, não, mas eu te arrumo. Aí eu falei, onde você tá hospedado? Eu falei, eu tô hospedado no lugar tal. E era longe, mas assim, era longe onde eu tava. O hotel? No Brasil, o que você imagina que aconteceria no Brasil? Ia morrer lá a história, não ia? Ia. Você acha que o cara ia levar pra mim o livro? Lá pro outro lado. E era longe. E outra, lá em Cuba, não é todo mundo que anda de carro, é muito humilde lá. Aí beleza, aí no final, fomos embora, à noite toca o telefone do quarto. Olá, senhora Anaí, recepção, papapá, tem uma pessoa aqui esperando a senhora. Esperando eu? Que a minha esposa foi comigo. Papapá, é o fulano de tal da universidade. Aí a minha mulher falou, sabe quem tá aí embaixo? O cara dos livros, mano. Tá de sacanagem. Aí desci lá, um carinha gente boa, se abraçando. Ele falou, senhor, trouxe seus livros. Eu trouxe aqui o seu livro de economia do Che Guevara e te trouxe 2 livros. Não, 2 livros que era a biografia do Che Guevara. Também. É o que ele morreu na Bolívia. Esse daí também é raro. Raríssimo. Não, na boa. É outro esquema. É outra pegada. E aí eu peguei e comprei os livros do cara. Aí na hora que eu tava indo embora, um cara que tava comigo falou, pelo amor de Deus, cara, vende um livro desse pra mim. Aí eu falei, o de economia eu não vou te vender, mas vou ver aqui com a minha mulher. Se ela liberar, eu vendo pra você o da biografia do Che Guevara. E outra, escrito em espanhol, pô. Não é... Aí fui. Minha mulher falou, não, pode vender um pra ele. Aí o preço que eu vendi o livro pra ele, eu paguei todos os meus livros. Todos os livros, né? Porra, mas ele tem um livro lá que, posso falar pra você, pra quem gosta de história. Sim. Para historiadores. Para historiadores e tal. É o livro da biografia do Che Guevara. E foi escrito logo depois que ele morreu na Bolívia. Porque ele não morreu em Cuba. Ele morreu na Bolívia. Né? Porque sabe qual é a ideologia do Che Guevara? Logo quando eles fechou o embargo em Cuba, ele chegou lá no Fidel Castro e falou, e aí, vamos levar toda a nossa filosofia para a América do Sul? O Fidel falou, cara, eu tô fora. Eu tenho que resolver o problema de Cuba. Se você quiser ir para os outros lugares. Aí ele foi se meter com a galera na Bolívia. Da Bolívia. Chegou lá, os malucos lá, os milicianos, picaram fogo nele. Morreu lá. Mas é legal, você vê a cultura. Com certeza. Eu tenho uma das fotos, assim, só para completar. Eu vou fazer um quadro. Eu tenho uma das fotos mais lindas que eu já tirei na minha vida. Eu dentro de uma escola, porque lá você não pode tirar foto. O governo cubano, eles são rígidos pra caramba. Né? Só que o que acontece? Nós fomos visitar uma escola, todo mundo foi pro lado direito. E eu fui pro lado esquerdo. E nessa eu caí numa sala de aula de criancinhas. Tipo, de 7, 8 anos. E aí eu tenho uma foto, eles com a professora e gritando, e viva a revolução, e as crianças com o braço. Então, o que acontece? A filosofia do país é ensinado desde pequeno, né? Ele já sabe.
Entendeu? Então, assim, é muito louco, mas quem puder tem que ir. Mas é um país pobre, não tem comida não é para todo mundo. E lá é o seguinte, cubano vive de um jeito e turista vive de De outro. outro, né? É. E conta-lhe da música de Cuba, assim. La A música cubana. Eu me arrependo de uma coisa, de Cuba. Na verdade, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque assim, como tudo é indexado no euro, tudo, imagina, vezes 6, Vezes 7. 7, né, mano? Naquela época deveria ser 4. Vezes 7. Não, era caro pra caramba, Já era 6. era 6 e 6 meio. já? 6, era 6. Não era. 5 e pouco, quase 6. Eu queria ir pra Varadeiro, porque minha esposa ama a praia. Varadeiro é a coisa mais linda que eu já vi. Onde tem os resorts lá. É onde tem os resorts. E aí eu tinha a grana pra ir pra Varadeiro. E nisso, num dia anterior, eles conseguiram um espaço para você ver Buena Vista Social Club. É uma balada lá. Uma banda, é a banda mais famosa do mundo de música latina. Chama Buena Vista Social Club. Só que é o seguinte, a gente ia assistir o show no bar que essa banda foi criada. Então assim, meu, era simplesmente único, maravilhoso. Eu preferi ir pra Varadeiro. Mas eu devia ter feito diferente. Eu devia ter ido pra Varadeiro e assistir o Buena Vista. Assistiu também, né? Porque você não vai ver o Buena Vista. Mesmo que eles vieram pro Brasil. Mas mesmo assim, ver o Buena Vista no Brasil... Ir lá, é diferente. você sentado lá com os caras e depois você pode ir lá dançar com os velhinhos. Eles estão velhinhos pra caramba. Pesquisa aí, Buena Vista Social Club. E a música do latino, do cubano, é animal. E aí, pra encerrar essa parte de Cuba, no último dia era livre. A noite era livre. Não tinha nada. Eu cheguei no meu guia e falei assim, Rodrigo, eu e ele, falei, cara, quero que você me leve num bar regional de cubano. Não de turista, eu quero de cubano. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero sentir o calor do cubano. Onde o cubano vai? Ele falou, tem certeza? Eu falei, demorou. Aí todo mundo do meu grupo ouviu, resumindo, foi todo mundo. Todo mundo. Tem os vídeos, tem as fotos. É muito louco. Aí ele me levou a gente num lugar chamado Fábrica de Artes. O lugar tinha 7 ambientes. Caramba. Balada, cinema, exposição, tinha um monte de coisa. Tinha várias. Eram 7 ambientes. 7 ambientes. De balada tinha 3. 3 tipos de música tocando. Tinha uma parte lá de exposições, de coisas locais, muito louco. Só que o grande lance da balada, Vitória, é que, porra, parecia que você tava nos anos 50, mano. Os cabelos das minas, aquelas meia coloridas. Mano, os caras dançam pra caramba. Só que o cubano é safado, mano. Cubano, você vacilou. Cubano é safado demais. É que eu, graças a Deus, sou um cara muito bem resolvido com a minha esposa. E eu confio na minha mulher, assim, plenamente. Então, assim, a gente se jogou, mas os caras é safado. Entendeu? Então, assim, mas os caras se bobear, os caras pegam mesmo. Entendeu? Mas foi legal, Cuba foi uma puta experiência. E a música eletrônica lá? Música eletrônica, eu te falei, assim, eles têm uma mescla, né? É misturada, né? Eles, na balada não tem algo que é só isso, não, toca de tudo. Então você vai ver o pop, o hip hop, o house, a música local. Eles tocam tudo. Tudo. Tanto que o cara lá tocou uma música que eu acho que era uma música local. Nossa, animal, a vibe dos caras, mano. A galera dançando e o tribalzão fervendo. Aí daqui a pouco já entrou aquele vocal latino, eu já fiquei louco. Falei, porra, mano, quero essa música, hein, mano? Animal, eu tenho esse vídeo. Depois, quando você for lá no estúdio, eu te mostro. Me mostra, hein? Olha lá. Cuba, isso foi Cuba. Esse foi Cuba. E mais recentemente, Londres. Não, tem uma antes. Tem antes? Tem. Vou falar aqui, eu fui para Cuba, depois eu fui para Cancún, no México. Lá eu tive a oportunidade de ir nesse rolê, nessa trip, eu fui lá no Cocobongo, que é a balada do Máscara. Meu, que fica em Cancún mesmo, né? Fica em Cancún, fica lá na região hoteleira. Isso foi antes do furacão. Foi antes do furacão. Foi antes do furacão. Que destruiu Cancún lá. Ficou ruim lá o negócio. Aí o que acontece? Eu fui fui em Ilhas Mulheres, fiz uma trip bem legal lá. Depois eu fui pro Ushuaia, na Patagônia. Patagônia, Argentina. Argentina. Lá, a última cidade habitada da América do Sul. Isso, chama Terra del Fogo. É lá na ponta.
Então você imagina, eu saí de 35 graus de Cancún e peguei lá -2. Quando eu abri a porta do aeroporto, falei, mano, será que eu fiz o rolê certo, mano? Acho que Mas não, foi. né? Pô, Acho que... Não, mas é muito louco. Você tem que ir lá, meu. Tem que ir. Chama Ushuaia, Terra do Fogo. Depois da Terra do Fogo, aí foi quando eu fiz a trip. Amsterdã, Bruges na Bélgica, eu fui para Paris e depois eu fui para Londres. É que E a por Europa, último, Europa é Europa, Europa né? é Europa, né? E por último agora eu fui para Punta del Este no Uruguai e Montevidéu. Ah, mas conta aí. Londres é a. Vamos falar Amsterdã. Amsterdã Não, tem primeiro? que ser primeiro Amsterdã, mano. Cara, Amsterdã é o seguinte. Falar do ADE, né? Amsterdã Dance Event. Então Amsterdã é o seguinte. A cidade respira música eletrônica, né? Lá é. Muito louco, Fui lá na Red Light, fui nos Bulldog. Isso é Disneylândia dos Disneylândia. E outra, comprei disco lá, pô. Também lá. Comprei, trouxe disco. Minha esposa, o que você vai trazer das viagens? Falei, nada, só disco. Mas você não vai comprar um perfume? Não, eu já tenho. Mas roupa? Também não. E Europa tem uma coisa legal, não é tão consumista igual a América, né? Você vai para os Estados Unidos, você arrebenta lá nos outlets. Na Europa, não, você vai ver história. Você anda na rua, tudo é uma história. É tudo antigo. É, tudo gótico, entendeu? Então, se você vai para Amsterdã, o primeiro choque de você chegar na Amsterdã é o barulho. Não tem barulho. Não tem barulho lá, né? Porque lá não tem moto igual a gente tem. Não tem ônibus. Bicicleta. É bicicleta e os tram. Sabe os bondinhos? Sim, os bondinhos. Ele anda muito de tram lá, né? Então, assim, não tem trem. E ônibus, né? Tem um pouco de ônibus. Tem, mas o ônibus é tudo elétrico, né? Então, assim, você não tem barulho. Então, quando você chega lá, você olha e fala, cara, cadê o barulho? E, cara, é muito organizado, né? Eu tive a oportunidade. Eu fui numa biblioteca municipal, onde os estudantes vão lá para poder fazer os seus estudos com a galera. Meu, coisa mais linda. Também fui na Red Light, sabe o que é Red Light? Eu sei onde que eu fui na Red Light já também. A Red Light eu já fui também. Você foi então? Já fui. Tive a oportunidade de andar lá no rio Amstel, né? Peguei lá Pegou a gôndola lá? A gôndola, Rio Amstel, pai, sentadão, pá. Meu, é muita brisa lá, né? Muito. Chegou no Bulldog, não? Não foi nos Bulldog? Não fui nos Bulldog. Dos coffee shop lá, os caras ficam baseadinhos? Não. Aí não... Eu não uso... Eu entrei. Eu não fumo. Eu entrei. Eu fui ver lá os... Foi? Eu vi com os cookies lá. Então, eu não fumo. Mas o lugar era legal, então eu tava com outra pessoa que fumava e tal. E, cara, ele vai lá sempre, tiramos uma onda. Mas cada um no seu rolê. Não, tudo bem, né? Tem muito, né? Tem coffee shop, não é cafeteria, não. Não, coffee shop lá onde vende a... Eu sei. Mas tem um monte de regra. Não é a zona que nego acha que é, né? Não. A regra, tem regra. Onde você compra a maconha, você não toma bebida, você sabe, né? Sim. O negócio lá é organizado, não é bagunça. E o policiamento lá é forte. Você sabe o que eu fui lá que eu gostei pra caramba, que não era muito da minha pessoa, até quando minha esposa falou, e minha prima, eu fui numa exposição do Van Gogh. Lá tem o Museu do Van Gogh, né? Porra, que cara é aquele lá, hein, mano? Sério. Você põe o microfone... É do outro mundo, né? Você põe o fonezinho lá, né? O meu espanhol... Lá não é espanhol. Lá você fala com o português, mas é o português de Portugal. Então, meu português de Portugal fluentizíssimo e tal. E aí como sempre. Eu sou poliglota. Aí você vem lá, conta a história do Van Gogh, do início até na Áurea. Porra, o cara é animal, meu. Quem tiver a oportunidade de ir numa exposição do Van Gogh, em qualquer lugar do mundo tem que ir, meu. Animal. Eu vim em Paris. Você foi no Dorset? No Dorset. Lá tem lá. Lá no Dorset. Então eu fui nessa galeria. Só que lá tava muito cheio pra ir ver. Porra, eu já tinha visto ele lá em Amsterdã. Então eu falei, aí o cara falou, o que você viu lá? É que tem outras coisas lá. Tem outra, mas assim, mas a ideia dele, o pincel que os caras falam, né, meu? A mudança do pincel dele é... Tá lá em Amsterdã. Tá lá em Amsterdã. A evolução do pincel. O que é a evolução do pincel? Ele usava, no começo, as próprias pessoas do vilarejo dele. Então, quem era o modelo de Van Gogh? Era a galera da aldeia lá. Da aldeia. Aí depois que ele começou a sair de lá, ele começou a olhar outras coisas, ele começou a pintar outras paisagens, aí ele teve contato com outras pessoas.
foi quando depois ele foi morar em Paris, né? Ele foi morar em Paris. Isso. Por isso que tem que ter coisas lá, lá em Então. Paris. E aí você fala, cara, na boa, por isso que o cara é um monstro. Lógico, os caras, é outro mundo, né? Entendeu? Então Amsterdã foi legal pra isso. Eu fui surpreendido com essa exposição aí. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu não fui ainda lá no museu da Heineken, deixei por uma segunda oportunidade. Tem que voltar. Tem que voltar. Né? Sempre volta. Ah, que chato. Que duro, né? Eu tenho que voltar, né? Lá pra... Vou ter que fazer esse esforço. E de lá eu fui pra Bruges, na Bélgica. Ah, Bruges. Bruges é lindo, né? Você foi lá também. Foi. Não, Bruges é lindo. Lá, você foi no centrinho lá, né? Foi, tudo. É onde tem a praça. A prefeitura um pouco mais pra frente. Isso. Tá. A cidade cheira chocolate. Chocolate. Né? Mano, você é louco, cheira chocolate. Comi mulas em frites lá. Na praça? Na praça. Então, eu até queria ter essa experiência, mas às vezes... Batata frita, mulas em frites é batata frita com mariscos. É. Uma sopa de mariscos. É. E batata frita. Você também lá no centro, lá na praça onde eles fazem tudo, onde tem a praça, tem a igreja, tem o monumento lá do governo e tal. Você lá na praça pode comer a batata frita, né? E aí depois você vai lá e come lá a sobremesa, aquele wafer com chocolate, né? Porra. Que eu fui no inverno. Eu fui numa época que era frio, mas não era tão agressivo. Teve uma história legal em Bruges. Cidade pequena, né, mano? Chegamos lá 2h da tarde. Parece uma mini Amsterdã, porque tem um canal. O canal lá, né? Você pegou lá a gôndola para andar no canal? Não, do canal. Fui dar um rolê na gôndola. Foi. Mas o legal de Bruges não foi esse. Foi umas 2 histórias. Primeira, chegamos lá 2h da tarde. Eu, minha esposa, minha prima da minha esposa, meu primo e um casal de amigo. Quantas malas? 12. 12 malas. Cada mulher leva, mano, 12 baú, malas. Né? Baú, leva um baú. Chegamos lá, o hotel fechado. Falei, mano, hotel fechado, cara. E aí? Putz, beleza. Resumindo, meu primo fala inglês fluente. Ele domina o idioma. A gente, né, mano? Fala nada. Aí ele falou assim, bom, eu vou aqui no hotel do lado e vou perguntar pra moça. E o europeu, você sabe como é que ele é, né? Ele é curto e grosso, né? Sim. Ele entrou no hotel do lado, explicou pra moça, a moça virou pra ele e falou assim, você quer que eu faça o quê? No Brasil, o que você faria? Vira as costas e sai andando, né, mano? Então. Só que o que ela quis perguntar pra ele? Você quer que eu faça o quê? É como assim, o que você quer que eu faça pra te ajudar? Né? Não era da forma agressiva, né? Aí ele falou assim, olha, eu tô tentando ligar no Brasil, mas... Tô tentando ligar no hotel, mas eu não consigo. Ela falou, ó, eu sei, eu pego o telefone, eu ligo e você fala. Aí beleza, aí ele pegou o telefone e falou com a moça falou, não fica ninguém aí. 2h da tarde, não, meio-dia, vai todo mundo embora. Não te passaram a senha da porta? Você vai lá, põe a senha, os seus cartões estão tudo na recepção. Ó. Aí ele pegou a senha, a porta abriu, entramos, tava lá, Mr. Alexandre, Mr. Marcos. Tava lá. Ela falou, ó, se você quiser, você desce, pega na geladeira, paga, autoatendimento. Amanhã, quando vocês forem embora, deixa a chave aqui e tá tudo certo. No Brasil, funcionaria isso? Não funcionaria nada disso. De você chegar num lugar que não tem recepcionista? Ele ia levar a toalha, ele ia levar... Problema cultural. Travesseiro. Problema cultural. É isso aí. Como é que eu faço pra levar a toalha embora? Mano, vamos dar um gato nessa geladeira. Dá um gato mesmo, né? Porque pega e não paga, né? Pega e não paga. Então assim, eu acredito que a transformação de um país, ela já começa pela educação das pessoas. Entendeu? Então assim, e mais brasileiro que vai lá se ferra, mano, achando que o negócio é bobo. E aí essa questão da gente chegar lá e dar de cara com o hotel fechado, e uma outra, que uma esposa do amigo que tava junto, não quis jantar. Ah, não quero comer, tô sem fome. Aí eu falei pro meu primo, mano, essa filha da mãe, quando der 10h da noite, ela vai falar que tá com fome, nós vamos estar na rua e eu vou ferrar com ela, mano. Dito e feito, 10h, tô com fome. Falei, pô, mas 10h, onde você vai comer 10h? Aí estamos lá no centro, perto do hotel, daqui a pouco vem o marido dela, com dois... Cones. Não. Com 2 espetos. Dois espetinhos. Era um frango empanado. Uma coxa de frango empanada. Olha, eu vou te falar, foi uma das coisas mais deliciosas, maravilhosas que eu já comi na minha vida. Moral da história, fomos lá onde estava vendendo, compramos mais meia dúzia e os pobres, brasileiro pobre, comendo na rua. E depois de Bruges,
Aí eu fui pra Paris. Paris. Paris é a metrópole, né, mano? Paris. Paris é metrópole, né, mano? É Você outro. Você ficou em Paris mesmo? Ou... Fiquei em Paris mesmo, lá do lado da igreja que tá em reforma lá. A Notre Dame. É. Notre Dame. Eu tava a uns 2 quilômetros de Notre Dame, da igreja. Então eu tava no centro. Ah, né? tava no centrão mesmo. Porque pra mim é mais fácil, né? Porque a gente quer passear, quer andar na rua. Porque eu falo pras pessoas, viajar pra Europa, você andar na rua já é uma distração, né? Vai nesses lugares... Metrô, né? Metrô. Não, também. Não. Metrô, né? Metrô acho que facilita. Mas os cabeçudos sabem andar de metrô? Eu andei de metrô. Mas não é direto. todo mundo. Tá, mas, meu, eu vi lá brasileiro sofrendo pra andar de metrô. Cara, Cara, é fácil andar de muito metrô. fácil, mas porque o pessoal não presta atenção, mano. Aí, brasileiro, tem qualquer lugar brasileiro, tem? E eu falo baixo, sou filho de italiano. Um dia eu tô vindo embora, aí o cara, ô, meu, você é brasileiro? Eu falei, sou. Pô, tô querendo ir pra Torre Eiffel. Tô no lugar certo. Falei, não, irmão, primeira coisa, ó. Tá vendo esse mapa atrás de você aí? Esse é o mapa férreo da cidade. E outra, você tá pro lado errado, irmão. Você tá indo pra direita e o negócio é pra esquerda, irmão. Porque sabe que Paris é uma espiral, né? Isso, é uma espiral. Isso. O mapa de Paris. Isso. Não tem rua reta, Não, assim. não. Tudo se liga. É. O negócio é muito louco, né? Tudo se liga, É mano. meio doido lá na... E aí, Isso o que no centrão, né? Isso e naquela parte do- faltou um pouco de leitura, as pessoas não leem. Mas eu não entendo, é fácil. É fácil andar no tube de É. Londres. Então, É fa- é fácil. É Vamos lá, nós fácil, vamos cara. chegar lá. Não. O tube de Londres não é tão simples assim, mano. Você tem que Ó, prestar cara, atenção. Eu fui 2 vezes já pra Londres. Porque o Fui tube. 2 vezes pra Paris. Vamos explicar pra galera o que. Vamos lá, Paris primeiro. Paris. Estamos ok. em Paris. Puta, foi andar de batomushi, né, mano? Porra, imagina eu lá de batomushi. Cara, você sabe o que eu achei mais legal? Isso nós temos que fazer no Brasil. Eu vi o pessoal no final do dia, eles se reúnem com os amigos, eles abrem um vinho na rua. Eles abrem o vinho. Não, a cada um margem fica do Sena. Na margem do Sena, Do Rio. sua taça e fica lá batendo papo. O parisiense, ele fuma muito, né? Fuma. Aí, pá, o que fuma, fica lá fumando. Os amigos ficam lá, a galera mesmo, com o pezinho assim, batendo, né? E o Rio Sena, aí passa os batomushi, os barcos e tal. Rio limpinho, viu? Rio limpo? Não, Rio limpo, cara. Não tem aroma nenhum, né? Não tem tem odor, não né? tem odor, não tem Tem cheiro. odor. A água não é tão bonita, né? Não, Mas não, não tem mas odor. é limpo. É né? limpo, É. entendeu? Mas assim, puta, foi uma experiência muito louca. Eu falei, caraca, que da hora, mano. Ô, e você tá lá na Torre Eiffel, né, meu? Você andou de barco mosca. Batomushi que quer dizer barco mosca. É isso, então. Mosquito. Mas eu fiquei lá em cima, né? Matou Na parte lá mosquito. de cima. É. Sentadão. Tem umas fotos legais. Precisamos um dia compartilhar umas fotos aí. E aí depois, ao final desse passeio, desse dia, tomando uma bela de uma champanhe aos pés da Torre Eiffel, né? Mano, lá na praia tem uns jardins, né? Não, então, mas eu não fiquei nos jardins. Você ficou No próprio Rio Sena mesmo. Escolhemos lá, tinha um bar, um Bristol lá. Falei, aqui mesmo que eu vou sentar. Só que nas minhas costas você via a Torre Eiffel. Eu e minha esposa, falei, imaginem de Carapicuíba pra Torre Eiffel, mano. E lá sabe que o vinho, champanhe, É barato. assim, é muito mais em conta. Do que cerveja. É muito mais acessível. É, muito mais acessível. Muito acessível. Eles induzem, né, você a tomar champanhe e o vinho, né? Champanhe lá, meu, você é louco, o bagulho é animal. É muito fácil. É. Eu fui no Carrefour, né? Lá dos caras lá. Dos caras. Não, É. não, Carrefour do Brasil não, né? O Carrefour dos caras lá é outro, né? Não, Carrefour parisiense lá. Eu fui no Créteil. Créteil é um. Eu contando as minhas histórias também, né? Créteil legal, é o final. É um município, um outro município lá da França, que era o final do metrô, caía direto no Carrefour. É que nem o metrô shopping aqui. Ah, entendi. Eles têm lá o da Disney, né? O Tem. metrô cai dentro. Você chegou aí na Disney, não? Não cheguei. Então, o metrô lá, ele cai dentro. Ele para dentro da Disney. Da Disney. Você só sobe uma escada rolante, você já tá na portaria do parque. Fui lá no parque. No parque lá da. É, sério. E, Chorei lá. E música, essas coisas, você chegou a ouvir alguma coisa? Você Fui. Pegou um disco lá? Não, lá eu fui comprar discos na. Como é que chama a loja lá, que é grande pra caramba? Vou lembrar aqui.
mas não tinha nada de disco. Eu depois, Legal, não tinha nada legal. Tinha alguns títulos lá, mas era a loja de departamento lá, como é que ela chama? Eu vou lembrar depois. É uma loja de departamento. Lafayette? Não, é uma outra Não, loja. Lafayette Sim, não, mas era uma outra loja e grande pra caramba. Mas eu não me lembro aqui. Ele corta? Não. Eu também não era. E ainda fui lá na Champs-Élysées. Não sei isso. Era a avenida Esse lá, é o né? Champs-Élysées, né? Champs-Élysées, né? Um cara chato pra caramba. Onde tá o arco lá do O Arco do Triunfo, né? Isso. Você É tem que... legal. E outras pessoas, quando vão viajar, precisam estudar um pouquinho, né? É bom, né? Por que Arco do bom. Triunfo? Porque era onde Napoleão, Não, quando ele voltava isso. das guerras, ele queria passar por lá, né? Passar por lá. Então, Arco Você do foi Triunfo. lá no túmulo? Foi. Não fui. Eu fui. Você foi? Eu fui ver. Aí, muita coisa, né, meu? Aí de lá eu fui pra... de Paris eu fui pra Londres. Foi de ferryboat? Fui de Avião? trem-bala. Trembala? Passei por debaixo do... Eu passei pelo canal. Pelo canal, mas por cima. Não, de ferryboat. Ferryboat, mas por baixo? Não, por cima. Não, Por cima. não, Sim. Água, Você pode... Então, eu não... Balsa. Isso, uma balsa. Balsona, eu fui pelo... Eu queria andar lá... Eu andei do trem-bala de Bruxelas para Paris. E de Paris até Londres, eu fui também de trem-bala, onde ele anda lá 600 por hora. É que é mais rápido, né? Então, deu 30 minutos de... Mas, passar o Canal da Mancha no deve ser ferryboat, muito louco. Quantas horas? Foi 2 horas. Muito louco. Pra você ter ideia, horas. o trem-bala, ele fica 25 minutos dentro lá do Canal da Mancha só. Imagina, né? A milhão, você não vê nada, o bagulho tudo escuro. E aí, lógico, quando você chega em Londres, é um choque de realidade, né, mano? Você fala, mano, tô na cidade, tô no país da rainha. Exato. Onde Beber toma mais aqui? um gole. Saúde. Parte técnica, como é que estamos aí? Estamos indo bem? Tá tudo gostando? bem. Agora tá na gravação, né? Tá na gravação, tá tranquilo. A galera, infelizmente. Não voltou. E a internet até Não agora voltou. nada. Mas tá legal esse bate-papo. Eu tomei um chopp, aquele escuro, que não é gelado, dentro do ferryboat. Então como eu não tive a oportunidade. Não, no trem-bala, você sabe o que eu fiz? Também tem. Eu peguei e coloquei o copo na janela, porque tem a janela, aí tem um tipo... Tem um vãozinho. Isso, aí consegui lá, pra ver se a água balançava. Meu, a água não balança na porra do trem, mano. E o trem a 600 km por hora. Por hora, né, meu? Caramba, bateu, não deu 600, deu 400 e pouco. Mas, porra, 400 e pouco, né, meu? E aí chegamos em Londres. Londres é outro mundo, né? Eu fui lá Fui no Piccadilly O Circus. que você lembra do Piccadilly Circus? Porra, tudo. Você foi à noite ou de dia? Fui de noite. Fui de tudo. Fui de noite, fui de dia, fui de de tarde, noite, de manhã. né? Porra, o O ponte negócio lá... à noite é que a noite lá tem luzes... O tube lá, pra você não andar o tube. Não, tem o tube chama... O a metrô. estação chama Piccadilly Circus. Chama Piccadilly. Então vamos Isso. lá, primeira coisa. Mas andar de metrô em Londres é fácil. É fácil. Só que imagine você que na mesma linha de trem tem trem para 3 lugares diferentes. Mas... O que você tem que fazer? Você Porque- tem que olhar lá o painel. Porque tem o Circle Line, Isso. porque é o trem que fica lá circulando. Não, mas você E tem, mesmo assim. Tem Por exemplo, eu vários. não fiquei lá no centro, eu fiquei num bairro distante do centro. Ah, tá. Que dava uns 20 minutos só de trem. Eu fiquei do lá, tube. lá de France. Isso, então, Eu tudo. fui. Você lembra onde ficou? Não, eu fiquei num bairro lá, não era longe, não era. Porra, que bairro louco era aquele. Bem Londrino, aquelas casinhas, aquelas. Aliás, lá a Defense fica em. Aí, lá em Londres, aí andando de metrô. Aquele metrô é muito louco, né, mano? Pô, Chama tudo, porque... cada quilômetro tem uma estação, meu. O bagulho. É 450 quilômetros de metrô. É o metrô mais velho do mundo. É esse de Londres aí. Por causa do tatuzão, né? É o do Tatuzão, né? Que ele anda, por isso que ele chama. Tube. Porque ele anda dentro É um de um tubo. túnelzinho assim, né? Também se quebrar aquela posta, tá fudido, mano. Depois de você correr. Tem que pedir a Deus pra não. Você passou naquela estação da Segunda Guerra Mundial? Não. Não parar, não. Não, lá Não. parar eles ficam, Não para, nem não- para. nem lembro. Eles passam. Não lembro. E outra, é muito rápido, né, meu? É. E aí, pô, cheguei em Piccadilly Circus, onde tem o maior painel, né? Onde tem o maior painel de LED da Europa é lá, né? E tem a loja lá. Tem as lojas, né? Não, tem a loja de música lá.
Fica em Piccadilly, não fica? Na verdade, fica no Sorro, né? Que é do lado ali, né? Da Piccadilly. Você tem a Regente Street, que é a avenida principal, que é onde tem as grandes marcas, né? Marcas, isso. Só tem pobre lá, né, mano? Porra. E aí, do lado da Piccadilly, você vai andar 1 quilômetro, você já tá no Sorro. Sorro tem de tudo, né? Tá Tem lá. os pubs, tem as Não, lojas, sim, tem tudo. comida Tem uma chinesa, loja de... tem comida tem chinesa, tudo, tem tudo. tem tudo. Tem uma loja de disco lá chamada Fonética. É a loja de disco que fica lá no Sorro. Eu fui em 3 lojas lá. E aí eu trouxe uns discos de lá, né? Pra variar. Que eu fui na loja mais de departamento, agora esqueci o nome da. Ah. É uma torre, são 3 andares, cara. Fica lá no Piccadilly mesmo. Eu fui lá, eu almocei. Almocei não, eu jantei lá no primeiro Hard Rock. Sabe que é lá, né? Lá Primeiro Hard Rock. Logo você sai do túnel lá, eu fui também. você né? dá de cara com o Hard Rock. Mano, você é louco. Deixei o rim lá. Porque mas- lá é tudo vezes 7, né? Sim, é Libra. Lá é Libra esterlina, né, mano? Mas tá lá as guitarras lá dos Beatles. Lá tem uns cara. bagulho que não tem no mundo. Então, você olha lá pros negócios dos Beatles, aquela roupinha lá dos Beatles, não tinha, não sei se Tem, você não, você tem viu? tudo. Eu Assim, lembro, meu putz. As maiores bandas de rock and roll, as melhores. Você vai em hard rock, eu já fui em vários. Mas a maior loja do hard rock é a de Londres. É de Londres. Lá onde tem os artigos mais valiosos do mundo é lá. Então, por exemplo, eu já fui hard rock no Ushuaia, já fui no hard rock Montevidéu, já fui no hard rock Gramado, já fui em Ribeirão Preto, já fui de Amsterdã. Então, assim, todos esses lugares tem os artigos mas o mais animal é lá. Eu fui 2 vezes pra Não, a Hard Rock. loja lá Eu também. fui 2 vezes lá. Eu Eu fui loja. 2 vezes no Hard Rock. Você andou de Londres. romping on, rompe off? Hã? Que é o Então, busão lá, 2 andares? Eu andei. Que não tem o teto, aí Sim, você sim. escuta. Mano. Mas de normal. Normal. Eu não sabia onde estava indo, mais ou menos. E outra, mas é também um círculo. É mais ou menos. Não, mas esse aí ia pra periferia. Ia pra periferia? Ia pra E a periferia é periferia. muito louca, né? É. É outro rolê. E eu vou te falar aqui, uma experiência na Europa, assim, animal. Se Deus quiser, quero voltar. Não, vou te perguntar, ó. E Candental? Candental, puta. Candental. Amy Winehouse, cara. Candental, Amy Winehouse. Candental, o que acontece? Quando eu fui comprar os discos... Fala onde é que é Candental? Candental, eu vou te dizer. Candental é o seguinte, ó. É de todas as Pra gente que gosta de música, de todas as tribos, é o lugar. Ah, mas eu conheço os punk. Eu falo, irmão, você já foi em Candental, aí você vai conhecer os punk de verdade. O Amy Winehouse morava, Então, o George Michael. George Michael, David Bowie. também. Andava na rua lá. É. Tipo, não é que o cara tinha... Não, segurança. Não, andava na rua. George Michael, David Bowie, Amy Winehouse, Freddie Mercury morou lá, pô, No em Candental. Candental. E aí, como é que eu cheguei em Candental? Um amigo inscrito do canal Estúdio 365, ele mora lá há 20 anos. Valdir Aranha. Valdir Aranha. Quando ele descobriu que eu ia lá, cara, esse cara foi no hotel, me atendeu minha família, o cara foi maravilhoso comigo. Você não ia no Candental? Então, não ia não, eu nem sabia. Você não conhecia? Não, nem sabia. Aí, beleza, a gente foi comprar os discos, ele falou, agora eu vou te levar num lugar exclusivo, Candental. Eu tenho uma foto lá na ponte, onde tem a galeria embaixo, eu tenho onde passa o trem, tá escrito lá Candental, eu tenho uma foto nesse lugar aí. É uma foto que vale uma fortuna. Nesse dia, ia tocar o Mark, na noite. Em Candental, o DJ Mark brasileiro ia tocar lá. Porque eu fui num restaurante brasileiro lá, e aí o cara falou, pô, brasileiro tal, porque os brasileiros amam brasileiro, né, meu? Ainda mais Londres. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Ainda mais Londres, que é um país extremamente caríssimo. Quem vai pra lá, meu, o pessoal sabe que vendeu o rim, né, meu, pra ir lá. Eu conheço um cara famoso que nunca foi em Londres. Gente famosa, que nunca foi. Às vezes também não foi por oportunidade, né? Sei lá, algum motivo. É um motivo, mas eu fui pra lá, né? Porra, e fui em Candental, comprei disco, cara. Tirei umas fotos lá. Tinha os punk, você viu os punk. Aí o cara me contou, ele falou, mano, sabe quem morou aqui? Amy Winehouse, George Michael. Tem noção? Você tá no bairro de Amy Winehouse, ela é monstro, mas, cara, o George Michael, cara. Ele falou, ele andava aqui na rua como uma pessoa normal.
Esse negócio de tiete é no Brasil. No Brasil, né? Lá... Lá, lógico, tem os mainstream, né? Sim, está. Michael Jackson não andava na rua em qualquer lugar do mundo. Não. Mas outros artistas, eles andam normalmente. Tanto que a Amy House, ela só queria cantar, né? Ela não queria ser Não queria famosa. nada, ficava lá nos pubs, lá nos E a Adele também. Adele também, Adele. E sabe uma coisa muito interessante que a gente está falando sobre música, né? É que em qualquer canto, no YouTube, lá nas estações, nas praças, tem gente cantando, tocando, cara. O que é Você legal, viu muito, em você viu Amsterdã muito, eu você viu ouvi, muito lá? sabe Mojo Lady? Lady Tonight. Eu ouvi essa música numa farmácia. Pai, caraca, eu tô ouvindo Mojo na farmácia. Mano. E pá, mano, é cultura, sabe o sertanejo nosso? É que nem... Sertanejo, samba. É a mesma coisa. A música eletrônica lá é cultura deles. Por exemplo, você andou lá no Tune. Toda estação tem o que lá? Um cara tocando. Um cara tocando guitarra, sax, violino, já vi. Tinha que ter isso no Brasil, cara. Sabe o que acontece? O cara leva o violino do cara, né? Não, e outra, o que é mais legal, eu falo que é o mais legal, é que assim, faz parte da cultura da galera. Não tem ninguém lá maltratando um músico, né? O músico, cara. É valorizado, é respeitado. O cara não joga o dinheiro pro cara lá. Não, o cara joga com respeito. O cara põe lá com respeito, põe o dinheiro pra galera e a galera fica lá assistindo. O cara escuta uma música. Aí ele bate palma, vai embora e já vem outro no tram. Porque é muito louco, né, meu? É muita gente passando. O cara não tá exatamente como beggar, não tá lá como pedinte, como... Não, isso, não é isso. Ele não tá lá como passando o chapéu. É. Né? Que a gente brasileiro... Quando vê uma cena dessa, de uma pessoa tocando... Vou dar uma esmolinha pro cara. Até parece que é esmola que o cara tá pedindo, né? É. Mas não, é respeito à música, né? Galera, a coisa mais comum, né? Eu falo pra todo mundo nessa hora. E quem tá aí nos assistindo, o músico, o artista lá fora é outra visão, né, cara? Do artista, né? Mas é cultura. Cultura. Aqui no Brasil também a gente tem a nossa cultura. Apesar que a música brasileira é bem conhecida fora, né? O parisiense, ele ama a bossa nova, né? Bossa nova. E outra coisa... É meio loud, né? Você tá lá conversando, o cara tá assim, ó, prestando atenção. Porque ele acha o idioma muito bonito, né? Ele fala, cara, de onde vocês são? Hoje, né, com a globalização, muito mais fácil. Ele já sabe, né? Os caras olham só de olhar pra você, já sabem que você é latino. E brasileiro. Português do Brasil, né? O português do Brasil, não de Portugal. O do Brasil. O cabelo da mulher brasileira é diferente, né? O brasileiro é muito sorridente, né? Qualquer coisa já mostra os dentes. Então eu sou falsificado já. Não dá pra chegar lá só com os catrave, né? Não dá. Porque você vai mais fazer lá e rir. E aí a cultura de cada país, você vai entendendo a cultura. Cheguei em Paris, fomos comprar aquele bilhete que você compra da semana. Sim, que você usa lá pra caramba e tal. Aí eu falei, pô, mano, o cara lá, ele não gosta de inglês, mano. O cara tem que, né? Aí, pá, meu primo chegou lá, bom dia, inglês, tá? E o cara assim, ó. No speaking English. Fala português que ele... Aí, pá, minha mulher falou, agora ela vai gastar o espanhol, né? Aí ela foi lá conversar com o cara falou, não, você é brasileira? Pode falar português que eu entendo. Aí eu falei, fala português. Aí, cara, brasileiro tem em todo lugar, né, mano? Tem, mas sabe o que aconteceu? Exatamente isso, eu sei disso, né? E a primeira vez que eu fui para Paris, tava com aquele mapa aberto, né? Veio uma senhora, não era nem jovem, né? E perguntou em inglês pra gente. Claro, né? Com essa cara também, né? Que ele achou que você ia falar japonês, né? Exatamente. Né? E perguntou em inglês pra gente falar. Assim, como é que é aí o francês não gosta de falar? E no metrô também, né? Mas é uma briga deles, né? Coisa de história. A briga entre... Teve Estados uma Unidos guerra. e França. Aquela da guerra. Teve uma guerra, né? Entre Inglaterra e França. Mas assim, o metrô de Paris tem duas linhas, né? Tem uma linha que é direta, isso, que passa em poucos, né? E tem o metrô normal que vai parando o pinga-pinga. Pinga-pinga, É o pinga-pinga. E uma vez... Eles chamam que é o expresso e o pinga-pinga. Isso.
É. Aí tava numa estação que tinha os dois, passava os dois. Porque nem toda estação tem, né? E nessa Mas estação tem um painel lá que você olha. Exatamente. E outra, tem um bagulho muito louco. O horário que tá no painel é a hora que o metrô vai passar na estação. Vai chegar. Só que aí eu tava andando e eu Não tava... tem atraso. Tá lá, 8h06. Pode olhar, ele vai estar lá 8h06, mano. Então, eu tava lá, eu tava britânico, pegando lá e eu ia pegar o expresso, né? Aí veio um rapaz jovem, foi um jovem, né? E veio falar inglês com a gente também. É, muito louco, mano. Nossa, né? Em Montmartre. Chegou aí pra Montmartre? Não. Moulin Rouge? Chegou Não, eu fiquei lá em Paris, Ah, aí eu fui até Sacré-Cœur, que é a igreja lá. igreja, mano, isso é Então, na base Isso. é Montmartre. Que não, é o, não cheguei aí. que é- Montmartre? Não, eu que fui. é o onde tem o Moulin Rouge. Não fui. A famosa Moulin Rouge. Não fui. Eu fui lá nos... É meio periferia, né? Na Sacré-Cœur, onde tem aquele painel Sim, lá, lá onde em tá cima, tudo lá em escrito cima. lá, I love you, eu te amo, num monte de idioma, né? Você chegou nesse painel? Esse painel não existia. Que é- Quando eu fui, não existia, tá? Aí você sai lá, você vai pra igreja lá. A Sacré-Cœur, que é a igreja lá em cima lá. Que você sobe o bondinho, sobe Isso. lá, que aí você tem a vista de Paris, meu, espetacular. Eu desci a pé, lá de cima. Desceu. Não, eu Pelas desci. ruas. Eu desci. Pelas ruas. Não, É. pela rua. Dá pra pelas descer ruas. pela rua, não, mas Isso. como tudo é muito rápido, eu subi com o bondinho e desci com o bondinho. Mas aí eu entrei numa farmácia lá, falei, vou parler anglais? Eu não. Eu falei. Aí eu comecei a falar, gastar meu Inglês. meu francês, né? Daí o cara virou assim, brasiliano, yes. Daí o cara abriu um sorriso assim já e... Eles gostam, quando você fala o idioma deles, eles gostam. cara. porque eu falei, Mas era francês mesmo, ele. é francês, francês. Eles gostam, quando você fala Ele o é da idioma periferia, o cara não É. falava inglês, Não. né? Não. Daí eu perguntei em francês, né? Vou falar inglês. Ele, não. É muito louco porque assim, o mundo tá globalizado. Você vai isso pra foi onde? Você vai pra Isso Europa. foi numa época... Você vai pra Europa, hoje em Sim. dia você vai pegar um táxi, o que você vai encontrar dentro do táxi na Europa? 3 línguas. Indiano, você não vai pegar chinês, vai pegar indiano pilotando os táxis. Lá, principalmente em Londres. Londres. Londres é a Isso. colônia inglesa do indiano lá. indiano lá. Tem isso. bastante lá. Então, por exemplo, se você vai para Amsterdã, você vai para Holanda, vai para Bélgica, para os países ali do lado, você vai ver muito turco, muito. Então, assim, cara, hoje em dia não adianta. Muito o cara, árabe, né? O cara chega lá, o cara. E outra, uma coisa eu entendi: todo mundo ama o Brasil. E outra, eu tenho uma estratégia. Eu manjo de futebol, né, mano? Então você quer matar os caras e começar a falar de futebol. Eu conheço história de futebol. História do Brasil, história da Argentina, dos times da Europa, essa parada de Copa do Mundo, eu adoro. Então, assim, começa a conversar e o assunto rola. E isso porque meu inglês é 0, meu espanhol é 0 e eu mal falo português, cara. Mas não tem, comunicação é força de vontade de se comunicar de qualquer forma, né? Quer que eu conte uma coisa engraçada? Pode contar aí que... Tô lá na Café de Flor. Você chegou aí no Café de Flor? Lá no lado da primeira igreja que tem lá em Paris, a primeira igreja... Não é do Primeira igreja, lá que eu sou ruim de nome. Catedral Notre Dame? Não era a outra, não a Notre Dame, a outra, onde tudo era... Porque agora eu confundo com Westminster, entendeu? Não, pô, tudo bem, tá lá a igreja, eu vou lembrar a igreja. Daqui a pouco eu lembro o nome da igreja. É a primeira... Paris foi construída ao redor dessa igreja. E lá do lado a gente tem os cafés lá, o Café de Flor, onde é um lugar lá que apareceu em vários filmes e tal. É uma esquina lá. É uma esquina, uma esquina lá, Isso, na frente dessa igreja tem a loja matriz da Louis Vuitton. Meu, é muito louco o lugar. Aí tô lá, vamos almoçar aqui. Aí a gente ia num bistro do outro lado da rua, na frente desse Café de Flor, e lá sabe como é que é, né? Tudo... apertadinho, né? É tudo colado um do lado do outro, assim, né? Aí beleza, aí vamos comer. Beleza, aí eu vi um cara na minha frente comendo um bife. E, o cara comeu o bife, dá até água na boca. Pãozinho no molhinho, pá. Falei, mano, esse bife aí, mano. Aí peguei lá o cardápio, né, mano? Por favor, pá, aqui, eu quero esse aqui.
Era um bife, um corte de carne com uma Batata frita. É, porque, mano, na Europa é só isso. Batata frita. É batata frita e batata frita e batata frita, mano. E carne. E carne, né? Ou frango, né? Nem frango, né? Porco, né? Eles não tem frango muito lá. Não tem mas muito. Aí, beleza. Qual o ponto da carne? Eu falei, eu quero de ao ponto pra cima. Beleza. Aí veio os pratos e tal. Meu primo no mesmo esquema. O Marquinho lá também. Era o Marcos e o Marquinho. O Marquinho, mesmo esquema, mesmo prato. Aí veio o prato, o cara colocou na minha mesa. Aí eu falei assim, ô primo, eu pedi passado, mas acho que o cara queimou a carne, mano. Aí a gente olhou. Não, mas beleza. Aí pá. Pus a faca, aquele corte assim, ele deslizou, meu, na carne. E saindo aquele suco, né? É, porra, aquele suco. molinho gostoso, né, meu? Quando eu pus na boca, mano. Tava apimentado ou não? Ah, garota! Não era apimentado, mano. Não, tava pegando fogo. Já viu aquele né? desenho animado do Pegando Pica-Pau? fogo, né? Que pega, sai fogo. Sai fogo, mano. Aí eu sou branquinho, eu fui ficando vermelho, mano. Vermelho, vermelho, vermelho. Meu primo, vermelho, vermelho. Eu falei, Marcão, tem alguma coisa errada aqui. Esse bagulho tá muito apimentado. Esse mal passado. Esse é o mal passado. Cara, não é possível. Resumindo. O bem passado. O que era? Não era uma passada? Não, o que Bem acontece? passado, né? Não, era do ao ponto para bem mais passado. Mas não era esse o rolê. Não era. Sabe o molinho que eu falei? Ele vem envolvido, é uma crosta, tipo um bife à milanesa. E aquela crosta é pimenta, mano. É. E é a pimenta dos caras mais, mano. Não, Mano, não dava. Não dava. Ô, passei mal, pô. Que vermelho assim, ó. Ainda tentei, porque, né, no prato caro, né? Tentei tirar, raspar a carne, cortar, mas não dava. Não sai, né? Aí a gente foi se informar, o cara falou, então, podia ter falado que era sem pimenta. E aí tava lá, né, meu, se quer tirar pimenta, mas eu vi o cara comendo tão gostoso. Mas eu nunca mais vou esquecer desse rolê, mano. Nunca mais quero comer essa comida aí. Não, a comida de Paris, isso foi em Londres. Foi em Paris. Paris é gostosa a comida. Londres... Ah, Londres é aquilo lá, né, meu? É. Você vai lá no... Assim, não existe comida igual Fish a and nossa. frites, né? Não existe comida igual a nossa. Não Você tem. vai falar que você vai comer igual você come a comida da mamãe, da vovó, da titia, Não esquece tem, lá. não tem. Então, qual que é a jogada? Você vai comer uns lanchinhos, você vai comer comida que você olha lá, macarrão. Noodles. Macarrão é igual... Em qualquer lugar. O que você tem que tomar cuidado? Pimenta. Com os molhos. Se é apimentado, se não é apimentado, um tipo de molho estranho que você não vai comer, mas macarrão é macarrão, cara. E outra, hoje, como eu te falei, tá tão globalizado que você chega num lugar lá, tem yakisoba pra você comer, mano. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, Eu não é não vou comer problema. McDonald's num lugar desse, né? Não dá. McDonald's é não brasileiro. vou, eu não vou, né? Nossa, McDonald's é horrível. Não, isso que eu tô dizendo. Eu não vou num lugar desse comer, né? Então, ó, uma coisa eu falo pra galera, o que você mais vai comer é batata frita. É batata frita. Fish and fries. Fish and fry, é batata Fish and fries. É batata frita. Sabe E quando aí? a primeira vez que eu fui para Londres, eu fui para Londres e Paris, Inglaterra e Paris. Foi 2 semanas depois que a Lady Di morreu, cara. Então eu vi o palácio da Lady Di cheio de flores na frente. O E Palácio de Buckingham. Não, o outro, O Windsor? É Windsor lá? É um outro, é outro que É era o outro, é onde ela morava. É onde ela morava. Mas você chegou aí no de Buckingham. Fui. Fui Você ver chegou a a ver a troca lá, a troca troca da da guarda? guarda. E sabe Eu que- cheguei, e sa- tinha e acabado sabe- de trocar agora. Sabe onde ela tinha batido? Ainda não tinham arrumado, cara. É. O pilar onde o Mercedes bateu. Mas dava foi em pra Paris ver. que ela bateu, não foi em Paris? Foi em Paris, eu fui é. em Londres e Paris. Entendi. Eu fui A em pilastra Londres tava lá? e isso, Ainda? nessa minha viagem, Ah. 2 semanas depois. Entendi. Ainda eles estavam lá em investigação, estavam, não sei se tinha faixa lá, alguma coisa, mas dava para ver o pilar estragado, entendeu? É Esse uma, foi- é uma coisa negativa da história, né? Infelizmente. Enfim. Histórias conspiratórias. E aí? Vamos continuar. Fala um pouco do seu projeto. Do Estúdio 365? Isso, fala. Bom, fala começou lá na pandemia, né? Eu fazendo as lives na minha casa, virado a câmera pra cozinha. Então eu nunca deixei louça pra lavar, né?
Era legal porque a minha mulher falava, porra, você nunca deixa a louça pra lavar quando você vai fazer live. Que eu tinha que demonstrar minha cozinha limpinha, bonita e tal. Mas eu fazia daquela parada amadora. O volume, o áudio era o ambiente. Não tinha nada profissional. E era só pra alegrar as pessoas. Né? Todo mundo triste em casa, né? Querendo... Não podia visitar os avós, os pais. A galera continua não visitando, né? Mas naquela época a galera queria visitar, né? Era uma coisa muito louca. E falei pra minha mulher, falei, ó, vou reativar aí as minhas músicas, meus equipamentos. Eu tinha lá uma controladora. Era legal, mas não era nada muito... Não era Assist 2? Não era nada muito tão profissional, mas eu tinha uma controladora legal. E aí fiz upgrade, fui crescendo. Aí eu fui olhando as lives de outras pessoas, fui entendendo como é que funcionava e fui comprando. A coisa mais legal, que aí eu comprei um toca-disco. Aí chegou o toca-disco, eu falei, mãe, eu tô penso. Tá faltando outro, aí fui e comprei outro. Aí eu tinha controladora, aí eu já tinha câmera, só que eu tinha uma câmera, aí eu comprei outra câmera, uma terceira câmera. Aí imagina montar tudo isso para fazer uma live. Na minha sacada. Do meu apartamento. Do apartamento. Aí começou a ter problema. Porque era muita coisa, muito fio e tal e tal. Mas ainda continuava naquele esquema de a galera não ter para onde ir. E aí depois começou a ter as aberturas. E aí eu tive uma mudança profissional, que eu montei um escritório para mim, do meu trabalho, do meu job diário. E aí aproveitei e montei o Estúdio 365. A gente estava até comentando, né? Por que Estúdio 365? A gente do outro lado da rua olhando, como é que nome nós vamos pôr? Aí o Daniel, muito brilhante, aquela cabeça pensante dele, Estúdio 365. Porque era a Avenida Municipal 365. Aqui em Barueri. Barueri. E aí, sabe que é muito legal seu projeto, eu até agradeço, porque daí você teve a ideia de trazer os DJs para tocar e aí começou a sua escola também, né? Então, aí o que acontece? Eu sempre dei aula há muito tempo, né? Eu tenho um dom, eu nasci para ensinar. Eu sou professor, né, de contabilidade, de controladoria e sou professor de matemática financeira. De pós-graduação, E assim, eu tenho formação. Eu sou formado em contabilidade, eu sou formado em contabilidade, sou técnico em contabilidade, eu sou bacharel em administração, eu tenho pós-graduação em controladoria, gestão em finanças e lato sensu para ser professor. Então eu dou aula de controladoria, dou aula de contabilidade, dou aula de matemática financeira. E de planejamento estratégico também. E de DJ também. E de DJ. E aí eu montei lá o estúdio para poder dar aula para galera, quem quiser aprender, vai lá, aprende. Eu ponho na mesa lá tudo que eu aprendi, que eu acho que é fundamental. É dividido por etapa 1, 2 e assim por diante. Porque primeiro ele aprende toda a parte básica, depois ele vai para algo mais avançado. E aí o que acontece? E nisso o espaço tem um canal Estúdio 365. Onde eu procuro abrir espaço, principalmente para artistas que também não tem tanta visibilidade, não tem tanta oportunidade de tocar. E tendo muita gente lá, já estamos com 450 vídeos. Vídeos, né? E esse mês agora de junho, vamos completar 5 anos de existência. Vai ter um programaço aí. Vai ter um programaço, começa o Clássicos com o DJ Almir Next. Depois tem o DJ Valdir Santos, que me deu um apoio nesse muito tempo aí. E também o Caniço e fechando com o Cunha Júnior, meu irmão. Uma Essence vai ter o Adriano Bico, o Robson Gomes, DJ Roger Fofo. Fofo. É fofo, né? É fofo, mano. É fofo. Vou descobrir lá no dia. E fechando Pergunta pra ele. E fechando a programação... David. O David Dutra. Que é irmão do Diego Dutra. O David Dutra, que é um segurança. É o tamanho do rapaz. É grande, hein? Ele é segurança. Tem uma empresa de segurança, eu acho. E aí, agora eu vou contar. E vou perguntar. E aí, teve um aluno, uma aluna aí que te marcou aí? Não vale eu, né? Tenho vários, né? Tenho vários. O Marcelo, o Eminogs. O Eminogs, ele foi meu aluno na DJ Ban. Mas eu acho que o cara que me marcou mesmo, e eu tenho amizade que você sabe, né? O Bruno Albuquerque, né? O Bruno Reis. Mas isso é lá antigo. Na DJ Ban lá, pra você ter ideia, eu conheci o Bruno, ele tinha 17 anos. O Bruno tem 40 e pouco. A Maísa Moura também. Maísa Moura. Tem um cara que foi meu aluno da cena GLS. DJ Lapetina. Tá bombando até hoje aí. Toca pelo mundo aí.
Hoje ele toca para o mundo. Virou produtor e toca para o mundo. Toca nos melhores clubes de GLS do mundo. Vou chegar aí, hein? Vai. Então, Lapetina, tem vários, cara. Raul Vax também esse dia voltou, foi lá no estúdio. No estúdio. Ele é filho de ministro. Tocou lá, Filho de ministro da Justiça, do STF, lá de Brasília. Um cara que é advogado, um cara, tem um conhecimento musical fora da curva, entendeu? Então, assim, vamos dizer que esses representam todos aqueles que passaram na DJ Ban por todos esses anos aí. Entendeu? Conhecer você também, para mim, foi um presente de Deus. Mas é isso, Amém. Muita gente. Muita. Sabe o que é legal? É você, numa hora que você chega numa festa, e você chega lá e você depara com um cara que foi seu aluno. E é legal, né? E eu sempre falo, professor um dia, sempre professor. O cara que não respeita o professor, ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Porque o professor, ele vai estar sempre na sua frente. Não, vai estar sempre na sua frente. Sim. Entendeu? Uma vez eu vi uma entrevista da Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, e aí foram interrogar ela num processo de greve que tinha dos metalúrgicos, que eles queriam um aumento de salário. E aí o cara lá, o representante, falou para ela que ele queria um aumento de salário igual ela deu para os professores. Aí ela foi no parlamento e ela discursou assim, ela falou que ela nunca ela iria dar um aumento igual para qualquer um, igual para aqueles que o ensinaram. Então, o professor, cara, Lembra que eu te falei de Cuba? De Cuba, Quando sim, eu cheguei sim. lá, o cara, o que você faz? Maestro. Porra, os caras, mano, o maestro. E os caras te sugam. Eu vou vou dar uma palestra numa escola. Outro dia fui dar uma palestra numa escola sobre empreendedorismo. Pô, a galera pira. Então, assim, eu não sou só DJ, né? Eu sou um cara que eu vim aí para fazer a diferença. Né? Aprendi com os meus erros. A gente erra. Tem dia, num período na vida que você dá cabeçada, né, meu? Você dá de cara no poste. O que eu fiz? Eu transformei os meus erros em oportunidades. Oportunidades, né? Voltei lá atrás, humilde. Aonde que eu errei? Eu errei aqui, ó. Esse ponto que eu errei. E aí eu voltei lá, humildemente, pedi ajuda para as pessoas que tem pessoas que podem te ajudar, né? Ajudas clínicas, eu fiz tratamento psiquiátrico, 5 anos. As pessoas não acreditam. Eu tive depressão no último grau. Depressão de síndrome do pânico, de não entrar no elevador. De não conseguir. Não. Esquece. Eu quase deixei meu carro abandonado uma vez no túnel lá da Rebouças. O trânsito parou, eu falei, não, meu. Dá vontade de sair, né? Não! Sair, deixar o carro, né? Não, eu não saí. Eu não saí porque assim, ó. Eu acho que desde cedo, como eu falei, Deus já cuidava de mim, né? Eu precisava passar aquele processo. Porque é difícil. Uma vez eu tava no avião. E aí depois eu percebi que não era só eu, tem muita gente que sofre, né, com essas coisas. Sim. A hora que a mina falou assim, portas em automático, um senhor do meu lado levantou e falou, pode parar, eu vou descer. A mina falou, mas não pode. Ela falou assim, moça, se você não deixar eu descer, eu vou pular pela janela do comandante, mas eu não vou voar. Não era nada com a empresa. Nada. Era ele mesmo. Sim. Aí tentou acalmar, mas não teve jeito. Teve que tirar o cara do avião. Eu por várias vezes no Finger, eu quase voltei, pô. É que eu sempre tive responsabilidade com o compromisso do trabalho. Isso tanto no meu trabalho como executivo, como também como DJ. E uma vez, como executivo, eu ia fazer um trabalho em Marília. Quando eu tava no Finger pra embarcar, eu quase voltei pra trás. Falei, não vou conseguir, mano. Aí depois eu fui fazer tratamento. Comecei primeiro psicológico, depois eu fui pro psiquiátrico. Aí tomei os remédios psicológicos e psiquiátricos. Os psicológicos, que são os antidepressivos e tal, me ajudaram bastante, principalmente o Rivotril, meu amigo. Eu vou até fazer uma camiseta. Eu usei Rivotril. Verdade, é verdade. Sabe por quê? Ele me ajuda, ele me melhorou minha condição de vida. Eu passei a andar de avião, que eu já não andava mais de avião. E se você falar, cara, o que tinha de... Nada. Eu fiz uma viagem de São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, eu achei que o avião ia cair, cara. E eu tava lá assim, ó. E eu olhava e todo mundo conversando, batendo papo, dando risada. E eu, mano, essa porra vai cair. E nada, o avião... Entendeu? Então, olha que loucura. Eu desenvolvi um negócio chamado síndrome de distância. Então, por exemplo, quando eu estava em algum lugar longe do meu... Por exemplo, da minha casa, eu já entrava em pânico.
eu não podia ficar longe da minha Na casa. sua casa, né? E a gente fala, é uma síndrome de localização. Localização. Né? Se você está num lugar longe, então eu falava assim, por exemplo, quando eu tive que andar de navio a primeira vez, eu ainda estava no finalzinho dos meus tratamentos. Mas eu já estava bem melhor. Falei, cara, essa porra, eu dentro da água não vai dar certo. E aí eu fui, foi legal pra caramba, e o negócio é muito louco. Então eu sou um cara privilegiado. Com já certeza. fui para América do Sul, já fui para América Central, já andei de avião, já andei de navio, já fui para Europa, já andei de... Já conheceu bastante coisa. Porra, também. pra caramba, assim. A gente conta um pouquinho, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Conversando, né? Conversando, né? Mas... Chegando no finalzinho aqui do porque senão a gente fica até amanhã, né, mano? Quer contar o novo projeto aí do estúdio 365? Então, vai ter um negócio legal aí. Essa semana chegou o aparelho lá que eu tava esperando. O mixer, chegou o mixer. Chegou meu mixer, um DJI 5000. 5000. Vai ter um programa novo agora no Estúdio 365 destinado ao analógico. O que é? Só vai tocar lá quem toca com vinil. É a raiz do DJ, mano. Estúdio A raiz. 365 analógico. Ainda não achei o nome. Analógico. Não achei o nome. Não sabe ainda, né? Não, eu não achei o nome do programa. Tá. Estamos ainda, vamos brifar com alguns caras e tal. E porque isso aparece no marketing, chama o brainstorm, né? Jogo de ideia, yes. né? Brainwrite, que é o jogo de ideias escrito, que todo mundo escreve um monte de coisa no papel e dali você tira alguma ideia. O brainstorm você vai jogando. E uma hora vai aparecer o nome do programa. Ainda não achei o nome que combine, igual lá o Clássicos Estúdio 365. Raízes. Uma essência. Raízes, pode ser. Pode ser aí, ó. Entendeu? Estúdio 365 Raízes. Roots. Né? Que é o Raízes em inglês, né? O Roots e tal. Então você vê, é assim que a gente cria algo. Fazendo brainstorm aqui. Só que é o seguinte, só vai tocar lá quem toca com vinil, mano. Só nas bolachas. Só nas bolachas. Não vai ter nem conexão para digital. Nada, né? Nada. Zero. Já tá lá esse final de semana, eu já preparei o espaço. Não vai ter chroma key. Vai ser vai ser no pelo. Vai ser no... Abre a câmera lá, que eu já tenho a minha GoPro. A GoPro ela é legal que ela abre 180. 180, né? Tem um que tem 180. E a minha lá, ela abre pra caramba e tal. Vou fazer na GoPro. E outra, o cenário vai ser... Tô esperando chegar os quadros. Vão ser revistas de DJ. Então tem lá... Legal, tem foto lá do primeiro Skull Beats. Nossa! Tem fotos do David Guetta, do Carl Cox, do Mark novinho. Novinho! Então o cara que chegar lá, ele vai falar, mano, aqui não é um estúdio, aqui é uma exposição de história. E lá eu preciso colocar um quadro desse de vidro, esse aqui. Eu vou colocar o pôster mais importante da minha vida, que só eu e o Bunnies tem, que é o pôster do eForce do Play Center. Tá muito aqui, bem. E é um pôster, e eu preciso desse. Depois você até fala onde você comprou esse aqui. Que eu preciso de um desse de vidro. Que esse tem que pôr no vidro. O cara tem que olhar e falar, cara, porque lá não é só o line-up da festa, é aonde foi a festa. Foi uma das últimas festas do Play Center. Do Play Center, né? Quem não foi no Play Center, mano? Mas era duro, né, meu? Essa parada de Disney aí, era só Estela Barros Turismo, lembra do Silvio Santos? Estela Barros Turismo. Pô, cara, hoje em dia, por exemplo, eu falei rapidinho. Eu fui na Disney de Paris, cara. Você é louco. Eu chorei lá, mano. Eu sou velho, eu fiz 52 anos. Abracei com a minha esposa lá, passou um filme na minha cabeça. E um dia uma pessoa me falou, o dia que você estiver lá na Disney, olhando para aquele castelo, e talvez ele nem imaginou que seria da Europa, mas ele falou dos Estados Unidos. Falou, a hora que você estiver de frente com o castelo, duvido que você não vai chorar. E eu tava no de Paris e eu vi lá, eles fazem aquelas projeções do Mickey. É diferente da Europa. Quem é o concierge do final é o Mickey. Então ele que chama os filmes lá, Star Wars, a Cinderela. Cara, não tem como o cara não chorar, mano. E é muito louco. Eu estive lá na Disney de Paris. Você vê, fui em Camden Town. Galera, Camden Town, mano. Pra quem gosta de música, principalmente a galera do rock and roll, do pop, lá é o lugar. O lugar é muito louco. Lá é o point. Lá é o point, gente. Não, lá é muito louco, muito louco. Ó, eu fui pra Amsterdã, eu fui pra Bruges, eu fui pra Paris. Paris é o glamour, né? Mas Camden Town em Londres... Parece que é meio estranho lá, mas lá é bem seguro. Tudo é, né?
Tudo é, mas Londres é a gente cidade tá, mais vigiada do mundo. mas a gente tá lá, parece que a gente... Muito louco, né? Você vê os punks, fala, mas pois é, né? Parece que vamos fazer alguma coisa, mas não, né? E ó, deixa eu deixar uma coisa aqui pra todo mundo. A gente conta história, né, Saori? Bastante. Tudo isso daqui é fruto dos incentivos da minha mãe e do meu pai. Eu devo tudo isso aos meus pais. Eu devo tudo isso às pessoas que me ajudaram desde pequeno, às pessoas que me ajudaram na escola, às pessoas que me ajudaram no trabalho. Se eu não tivesse essas pessoas na minha vida, eu não chegaria onde eu cheguei. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não dar a conotação da arrogância, né? Oh, o cara é metido. Não, eu não cheguei sozinho. Eu tenho ajuda da minha esposa, eu tenho ajuda da minha mãe, eu tenho ajuda dos meus irmãos, eu tenho ajuda da galera dos DJs que vai lá no estúdio, eu tenho ajuda de todo mundo. Então, assim, eu aproveitei essa oportunidade e eu sempre falo para todo mundo, eu agradeço principalmente a Deus por nunca ter desistido de mim. Isso daqui é um pequeno pedaço do que a gente já passou, né? Mas a coisa mais importante é que Deus não esquece de mim. E quando eu estava lá em Paris, a minha mulher falou, eu já sei o que está passando na sua mente. Eu falei, já. Ela falou, você está agradecendo a Deus, né? Eu falei, em todo lugar. Eu já agradeci em Amsterdã, eu fui para Cuba, eu agradeci. Então, assim, eu vou para Praia Grande, eu agradeço estar na Praia Grande, eu agradeço tudo. Então, assim, se eu tô aqui hoje, os meus pais são peças fundamentais. Principalmente a minha mãe, que é o amor da minha vida. Minha mãe, mano, na boa. Amor de mãe é amor de mãe, né? Amor Com de certeza. filho, amor de filho, amor de mulher, amor de mulher. Eles não se convergem em nenhum momento. Ah, mas eu sou mais importante que a sua filha? Não. Mas eu sou mais importante que a sua mulher? Não. Eu sou mais importante que a sua mãe? Não. Porque eu explico pra todo mundo, são amores diferentes. Né? Entendeu? Mas é amor, né? Mas é amor, Mas né? é amor. Eu conheço pouco da Bíblia, mas é o amor ágape, né? Ágape. O amor Isso. da mãe é o amor de Deus, né? Que é o amor ágape. A gente só compara É o amor de Deus ao amor de mãe. É. A mãe, ela dá a vida pelo filho. Você não dá vida pela sua esposa. Você não dá vida pelo seu filho. Mas a mãe dá a vida pelo seu filho. Então, essa é a coisa mais legal. Eu vou, só para encerrar, se a gente está acabando, mas tudo isso que a gente contou aqui é só história, mano. E tá gravado, hein, ó. Tá gravado. Vai então, ficar assim, hoje as gravado pessoas aí, ó. puderam conhecer um pouco mais da minha pessoa, do Alexandre. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu, quando eu tô na cabine do DJ, eu tenho um respeito muito grande por qualquer pessoa que tá lá. Não importa se é uma, se é duas, se é três, se é 10, se é 20. Eu procuro entregar o meu melhor. Sempre. E vou sempre ser assim. Eu vou entregar o meu melhor como DJ, como ser humano, como empresário, como tudo. Entendeu? Então, assim, e como filho da dona Sônia. O meu sonho da minha vida é que minha mãe, a minha esposa e a minha filha olhem e falam, mano, como é importante ter esse cara nas nossas vidas. E os meus colegas que estão do meu lado. E é isso. É a gente fazer a diferença sempre. Valeu demais, valeu. Gostou? Demais, nossa. Vamos ver aqui, ó. O pessoal aí da técnica tá te chamando aí. O que tá acontecendo? Celular? Não, ó, tem uma coisinha. Tem um celular? Não. Ah, o celular, né? Ó, que isso? Eu quero te presentear aqui, ó. É mesmo? Caraca, o que tá escrito? É meu símbolo. Ah, o seu símbolo, ó. Vitória Saori. Ó, caraca, porra, aí sim, mano. Você é louco, mano. Você é louco, que é isso? Pera aí. Você sabe que o que eu mais gosto é de boné, né? Então a gente tá falando de... Ó, a lateral. Eu vi, pô, tô vendo aqui, pô. Esse é o primeiro da coleção, hein? Pera aí, ó. Eu nem cortei meu cabelo, pera aí. Eu tenho do hard rock, eu tenho Dos bonés vários rock, top. né? Tem, meu. E agora eu tenho... Ó, bonito, hein? Caraca, e aí, galera? Bonito. O símbolo. E, ó, Obrigado. e uma camiseta. É mesmo? Ah, mas, sei lá, essa camiseta não cabe nem... Acho que não cabe, né? Ó! Mas só pra mostrar aí pro... Não, mas isso daqui eu já sei o que eu vou fazer. Que linda, porra, olha que linda, galera. Olha isso. Olha. Não. Olha que linda. Já sei, eu não vou usar essa camiseta. Eu vou colocar lá no estúdio de decoração. Não é de decoração? De decoração. Pô, faltou você colocar seu nome aqui, né, pô? Pois é, faltou aí a... A logomarca, né? Foi o técnico. Mas que lindo, ó. Vou colocar lá no estúdio de decoração. Posso? Pode? Opa. Galera, é isso aí, ó. Que beleza, hein? Valeu mano? demais. Ó, eu só não vou te dar esse boné aqui, que eu gosto de trocar.
Se eu tivesse com outro boné, eu te daria o meu boné pra você. Tranquilo. Porque esse boné aqui tem uma história. O DJ Nelson da Fênix Estamparia, ele foi pra Disney e aí ele tirou umas fotos. Eu falei, mano, que papo é esse? Ele falou, não, mano, Estúdio 365 pro mundo. E aí quando ele voltou de viagem, ele falou, ó, o boné é seu. Eu fiz pra mim, mas eu tô te dando de presente. Aí ele foi com esse boné Foi pros pra lá, Estados pros Unidos. Então eu acredito que o Estúdio 365 ainda vai... Vai bombar. Sabe qual que é ó, meu... já Vou tá- falar pra você, ó. Meu sonho. E eu creio que o sonho de Deus é o meu sonho. Se tiver, eu quero chegar num lugar assim, ó, sabe aqueles palcos gigantão, com aquele som maravilhoso, aquele LED, e tá assim, ó, aguarde. Estúdio 365. E não importa se sou eu, ou se é você, ou se é o Valdir, não. Eu quero olhar assim e falar, aguarde, próxima atração, Estúdio 365. Aí pode entrar você, pode entrar eu, pode entrar o Valdir. A gente até falou esses dias, né? Então, assim, eu quero fortificar meu brand, a minha marca. Isso mesmo, Sabe? Estamos aqui também para isso, aqui para fortalecer. Sabe? E ontem eu tava te contando, eu fui ontem no evento Duas Rodas. Sim. E aí tá tendo tudo lá, tem os lançamentos das motos, tá? Que eu também sou motociclista. Você vê que eu faço um monte de coisa, né, mano? Ainda bem, né? E aí eu tava lá vendo o show à noite e eu falei, cara, aí tinha um painelzão de LED gigante. Eu olhei e falei, ó Deus, eu nunca te pedi nada. Eu não peço nada pra Deus. Eu peço saúde e sabedoria. Mas eu pedi, Deus, eu tenho certeza que em breve eu vou ver meu logo daquele tamanho ali. Lá no painel, hein? O cara olhar e falar, mano... E outra, quando começar a tocar as músicas, o cara vai falar, mano, tem algo diferente aqui, cara. E é isso. Essa é a diferença. Obrigado. Valeu! Galera, muito obrigado. Ó. Aqui, ó. Vamos ter gravação. Isso. Identificado. Este é o final do Saori Sessions Podcast, onde a música transforma vidas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada musical. A música não é apenas entretenimento, é terapia. Continue conosco enquanto exploramos cada aspecto da música. No próximo episódio, vamos mergulhar em novas histórias e ritmos. Inscreva-se agora e não perca nenhuma atualização. Até a próxima vez, mantenha a música viva. Está chegando uma nova rádio que toca a alma. Prepare-se para um pré-lançamento incrível. Música que envolve e alegra seu coração. Experimente uma programação única e energética. Dê play e deixe-se levar pela batida. Não perca, junte-se a nós no lançamento. Fique ligado para mais novidades. Escute e sinta a diferença.